front, Commander Stephen Bowen and pilot Woody Hoburg. Behind them, mission specialist Sultan Alneyadi and Andrey Fedyaev. They are getting into the elevator to the first floor where they will begin their journey to space. That and more is coming up next. Bem-vindos, pessoal! Bem-vindos! Como é que estão todos vocês aí? Muito obrigado, Aline, pelo apoio, meu amor. Muito obrigado aí pelas informações que você está deixando aí no chat. Muito bem-vindo, José Gabriel. Prazer ter você aqui. Bem-vindo. Salve, Paulinho Gomes. Prazer ter você aqui. Estamos esperando agora a saída dos astronautas, né? Que já estão chegando ali na porta para irem para os carros, né? Mas antes eles vão ter novamente aquele momento, né? De confraternizar com a família e tudo ali. Eles já estão ali atrás. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Tá conseguindo me ouvir legal? O som tá bom? O som tá bom para vocês aí? Então, lembrando que nós tivemos um scrub, né, da última vez, né, causado por falha no sistema de ignição, né, que alimentava o T-Tab, né, que é um combustível pirotécnico, né, que faz o acendimento dos motores, né, dos Merlins, né. Estou na beca, que eu estou na beca. Aí vem eles agora. Crew-6. A Crew-6. O Bill Nelson está diferente. Aí estão eles. O Andrei, o russo. Né, eles estão ali nessa foto, né, eles estão na mesma posição que eles estariam na cabine, né? Na cabine tudo da Crew Dragon, né? Eles agora estão ali se despedindo da família, né? Tendo esse último momento, né? Embora que alguns estão se tocando ali, mas eles devem evitar abraços e tudo, essa parte toda, né? Lembrando que esse é
uma nova pintura, né? E tudo dos carros da SpaceX, né? Para levá-los até ao launchpad para o lançamento de hoje. Só um minutinho que eu estou pegando informações aqui também. Aí está o russo, né? O cosmonauta russo, o Andrei. The back of her head, and then the administrator just to the right of her. So, Raj, this is the second time they're doing this. What's the kind of the mindset now as you see your family now for the second time? It's actually kind of nice because you get a little bit of time in between that scrub, and this time to have you build up to a lot of it thinking you're not going to have a whole lot of time, and then you get a little bit of extra time with your family. And I misspoke. That wasn't Pam Muller, that's Katie Maynard down there. But yeah, it's actually it's definitely busy. So inside crew quarters, we can talk about that later. Ali a gente apareceu agora o comandante, né? É Tesla de cara nova, né? Tesla de cara nova. And you were able to have some communication with the commander during the downtime. Então, lembrando, né, que a Crew-6, né, a gente tem um comandante, né, o Stephen Bowen, né? Esse é, acho que é a quarta missão dele no espaço. Ele já teve outras 3 missões, né, com o ônibus espacial, né? Ele já foi nas missões do ônibus espacial STS-126, STS-132 e STS-133, né? Ali o Warren Hoburg, né, que é o piloto. Lembrando que a gente, nessa missão, né, tem o primeiro astronauta, né, no Emirados Árabes Unidos, né, o primeiro astronauta. Lembrando ali esse banco, vocês estão vendo o banco ali do carro, né, desse Model X, ele é diferente do banco do Model X que você possa comprar, né? Ele é especialmente feito ali com molde para comportar esse traje, né, de astronauta deles. Não é o mesmo banco que você tem no Model X que você compra. Ele é num formato exatamente para não danificar nenhuma parte ali do traje espacial deles, entendeu? Então, um banco especializado. E aí a gente pode ver a placa também, né? Com Crew Dragon, né? A número 6, né? Crew Dragon número 6, né? Da Crew 6. Então, até a placa do carro, né? É preparada especialmente tudo para essa missão. Training with who we call the Flies, which is the 2021 class. Yes. E agora, daqui a pouco, eles vão estar se dirigindo para o Launchpad, né? O complexo de lançamento do 39A, que é onde vai ser o lançamento do foguete Falcon 9, né? Então, lembrando que a gente tem o primeiro astronauta do Emirados Árabes Unidos, né? O Sultan Alneyadi. Lembrando que ele tem um bachelor, né? Um bacharel, né? Em ciências eletrônicas, né? E engenheiro de comunicação. Então a gente tem dois astronautas que foram aprovados, né, para trabalhar junto com a NASA, né, do Emirados Árabes Unidos. Um deles é o Sultan Alneyadi, que está indo agora, né, na missão, e o outro, né, o que está de reserva, né, que felizmente não está indo. Ele apareceu ali até agora há pouco, ele apareceu ali, né. Então lembrando que esses Teslas, os bancos são adaptados para não danificar o traje espacial deles. E agora eles estão saindo em direção agora ao complexo de lançamento. Famílias, amigos, técnicos, todo mundo aplaudindo aí a saída deles agora. Agora eles vão ser escoltados até o complexo de lançamento 39A.
look up these songs and get the vibe of what they're listening to? Well, Stephen and Woody are listening to Traveling Band by Creedence Clearwater Revival. Então, o Steven e o Woody, né, eles estão ouvindo músicas do Clearwater Revival, né? Sing Me to Sleep by Alan Walker, Spaceman by Harry Nilsson. E um outro deles está ouvindo Spaceman. They got quite a playlist as well. What did you listen to? So this is a collaboration. Então eles vão ouvindo ali no meio desse caminho, eles vão ouvindo algumas músicas que cada um deles escolheram, né? A caminho do Launchpad, né? I think the other benefit of Scrub is we had the benefit of having multiple trips out there is that the person who's your DJ has a chance to actually zero in the songs. And so então a gente está tendo esse caminho que deve levar alguns minutos até o complexo de lançamento, né? Então vamos recapitular aqui um pouco, né? Vamos recapitular aqui um pouco, já que estamos fazendo esse lançamento novamente, né? Essa é a Crew Dragon, né? É a Crew Dragon C206, a Endeavour, né? É a Endeavour que está fazendo esse lançamento hoje, né? É o quarto voo da Endeavour. É o quarto lançamento da Endeavour, né? E esse é a quarta vez, né, que a SpaceX usa um foguete novo, né? Um foguete novo para fazer o lançamento e tudo de uma tripulação, né? Então esse booster que a gente tem hoje, né? Esse booster, o Falcon 9 Bloco 5 de número de série B10, né? B1078-1. É a primeira vez que ele está sendo utilizado. É a primeira vez que ele está sendo utilizado, né? Então é a quarta vez que a SpaceX faz isso. We look forward to hearing from you, and I know Raja really enjoyed answering the questions the other night, and he'll do it again. Esse, então, por enquanto, vai ser o 14º lançamento da SpaceX nesse ano, né? Somando um total de tripulados e não tripulados, né? Então, a gente tem aí, né? Agora, o comandante da missão, o capitão Bowen, né? Stephen Bowen, ele que já teve experiência em 3 voos com ônibus espacial, né? Ele já fez pelo menos umas 5 caminhadas espaciais, o Stephen Bowen, né? E ele está como capitão da Crew-6, né? Hoje ele está com 7 caminhadas espaciais que ele já fez, o Stephen Bowen. 7 caminhadas espaciais. A gente tem também, daqui a pouco eles devem falar do piloto, Warren Hoburg, né, de apelido Woody. Então vamos mostrar agora o piloto Warren Hoburg, né, que ele estudou aeronáutica e astronáutica na Universidade de Massachusetts, né, no Instituto de Tecnologia. E lembrando, né, que cada astronauta leva alguns pertences especiais, né? E o Woody, ele está levando uma foto, né? O Woody, ele está levando, o piloto da Crew Dragon, ele só está levando um objeto especial com ele para o espaço, e que é a foto, né? A foto do pai dele, né? A foto do pai dele que faleceu no final do ano passado, né? Enquanto ele ainda estava no treinamento, né? No treinamento para essa missão. Entendeu? Então o piloto, o Warren Hoburg, o Woody, ele está levando com ele para o espaço. A única coisa que ele está levando como objeto pessoal é a foto do pai dele, né, que deu sempre muito apoio a ele, e ele está levando junto com ele, que faleceu no ano passado, durante o treinamento. E aí está o primeiro astronauta, né? O primeiro astronauta do Emirados Árabes Unidos, né? É o especialista de missão, né? Número 2, o Sultan Alneyadi. Sua primeira viagem para o espaço, né? Sua primeira viagem para o espaço. Lembrando que ele tem bacharel, né, em engenharia de comunicações, né, e também em eletrônica, né?
We saw a shot of the vehicle assembly building dead ahead, and they'll get up, make that right-hand turn and go. E nós devemos falar agora também do especialista de missão, o Andrey Fedyaev. O Andrey, aí, o cosmonauta da Roscosmos, né, que é o outro especialista de missão nesse lançamento. Então, ele vai estar monitorando, né, a espaçonave, a Crew Dragon, em todas as suas partes dinâmicas durante o lançamento, e também ele vai estar fazendo esse monitoramento durante o retorno dela, né, durante o splashdown. Então, essa vai ser a função dele como especialista de missão, né, especialista de missão durante o lançamento e durante o retorno, né, à Terra. Ele vai estar monitorando todos os dados dinâmicos da Crew Dragon, né? Lembrando que o cosmonauta, o Andrey, né, na primeira tentativa, era o aniversário dele, né? Era o aniversário dele. Infelizmente, o lançamento não foi no dia do aniversário dele, né? Nós tivemos o Scrub, né? E ele tinha acabado de completar 42 anos, né? Tinha acabado de completar naquela noite 42 anos o Andrey. Né? Então a gente está chegando aí, eles vão estar chegando agora na frente do VAB. Eu lembro dessa área, acho que a gente é frente quase do VAB, né, no complexo de onde eles montam, né, os foguetes e tudo preparam aí. Estamos passando em frente. Conheço muito bem essa parte, né? Então, o prédio do VAB da NASA. Então, onde também eles montaram todo o SLS ali, né? Preparam os veículos e tudo. A gente já está chegando quase que na parte final, a gente vai entrar na reta final. Eles vão agora para a direita, aonde a gente vai entrar na reta final para chegada no complexo de lançamento número 39A. Então, alguns minutos, eu vou ter que só abaixar um pouquinho aqui, por causa da música. Por causa da música da NASA, que pode dar direitos autorais. E é assim que eu puder, eu volto, né? Mas eles estão fazendo aí, né? Mostrando um pouco de toda a pesquisa que foi feita, né? Para a Orion, né? Todos os testes de cápsula da Orion, né? Para a missão do SLS. Né, os testes de splashdown que fizeram, o de flutuação dela. A gente pôde acompanhar isso, né, alguns anos atrás, né, esses testes, a NASA foi compartilhando com a gente também, né, fazendo lives durante esses testes, né, então esses foram todos os testes feitos com a Orion, né, pro SLS. E esse foi um pouquinho aí do que eles estavam mostrando da missão Artemis. Tá aí, eu acredito que a gente já está na reta final. Na reta final, acredito que essa já é a reta que chega diretamente, né, no complexo de lançamento 39A. Você diz Orion, né? Eles falam Orion, né? Realmente, essa é a reta final. É a reta final aonde se chega ao complexo de lançamento de 39A. Né? Lembrando que esse é o quarto voo da espaçonave Crew Dragon Endeavour, a C-206, né? E a quarta vez que a SpaceX usa um Falcon 9 novo, inteiramente novo, né? Ele nunca foi utilizado né? O B1078-1, ele nunca foi utilizado, né? Agora eles estão fazendo a curva direita, que eu falei, agora sim a reta final para o complexo de lançamento. Agora a gente está chegando na reta final. NASA always has a backup plan. And so the astronaut that flew up on the Soyuz
had a ride to go home if it was needed. That's right. Yeah. So we always talk about the next worst failure when we're looking as kind of the mindset we have at Johnson Space Center. Estamos acompanhando aí, lembrando que cada um está ouvindo uma música, né? Uma música que eles escolheram, né? Nessa caminhada, né? Essa caminhada que eles vão fazendo até o Launchpad. As the caravan passes the security gate at complexo de lançamento, né? 39. Let's check in now for the first time with Johnson Space Center in Houston, Texas. Então, lembrando que essa é a primeira missão, né, em parceria também com Emirados Árabes Unidos, né? Então, a gente tem o primeiro astronauta do Emirados Árabes indo para o espaço, né? Temos o cosmonauta também, o Andrey, né? Que ele vai estar monitorando todos os dados dinâmicos da Crew Dragon durante o lançamento, e ele vai estar monitorando também todos os dados dinâmicos durante o seu retorno. Então vamos esperar que hoje a gente não tenha um problema, né, que tivemos da outra vez. Um problema foi com o T-Tab, né, que é um líquido pirotécnico, né, volátil, e ele é responsável por fazer a ignição, né, dos motores Merlin. Então, quer dizer, esse líquido, ele, quando entra em contato com oxigênio, com ar, propriamente dito, ele entra em combustão instantânea, automaticamente. E eles utilizam, né, o T-Tab para fazer a ignição dos motores, né? O T-Tab, né, que é o trietil alumínio, né? Trietil alumínio, mais o trietil bóron, né? Então a gente teve um problema no sistema que alimentava, né, o T-Tab, né? Então eles não tinham como usar o T-Tab, mas lembrando que T-Tab não é o sistema de ignição. O T-Tab, sim, é o líquido pirotécnico, né? Como se fosse um combustível, né? Que ele entra em combustão instantânea. Ele entra em combustão instantânea em contato com o ar, né? Então, quando a gente vê aquela chama verde, quando os motores são ligados, né? É realmente o T-Tab, né? A combustão do T-Tab, e ele que vai causar realmente a primeira centelha para ligar os motores Merlins do Falcon 9. Né? Então, a gente já está vendo ele chegando aí no complexo de lançamento 39A, próximo, né, próximo ao Falcon 9, e a Crew Dragon lá em cima, no topo do Falcon 9, né? Então, quer dizer, o T-Tab, como eu estava falando, e eles estão repetindo aí, né? Ele é o responsável para dar a ignição em cada um dos motores, né, do Falcon 9. Né, o T-Tab, lembrando que é um líquido composto, né, do trietil alumínio, por isso que você tem a sigla T, né, que é TEA, né, T em inglês, né, como eles falam, né, com o trietil boron, né, o TAB, né, trietil boron e tudo. Então, quer dizer, é um líquido que entra em combustão instantânea em contato com o ar ou com oxigênio, entendeu? Isso, o lançamento também sendo apresentado e tudo pela Courtney Beasley, né? A NASA e também a SpaceX, né? Tem a equipe dela da SpaceX, que eu acho que realmente é um rapaz da NASA, depois quando transfere para também o pessoal da SpaceX. Então, receberam agora, né, já a informação que a tripulação já está no pad. Já está no pad. Não sei se eles vão de novo, né, querer olhar o foguete lá de baixo, tirar aquelas fotos, né, novamente. If there's ever a doubt, we do have protocols for, like, is it a bad telemetry or just one bad sensor? But in this case, there's a few indications that there was something wrong, and they made the right call to stand down. Então, o que está acontecendo? Eles estão explicando também que o problema do scrub do outro, do scrub por causa do T-Tab, o que foi? Poderia ter problemas em sensores
Então, eles teriam que fazer um troubleshoot, né, uma verificação de tentar corrigir os erros, que poderia ser só uma falha em sensores, né, dizendo que não estava sendo alimentado e poderia estar sendo alimentado com T-Tab, mas realmente eles verificaram que tinha um problema realmente com combustível mesmo, com T-Tab, entendeu? Então, eles teriam que realmente abortar, não era um problema de sensor, né? Realmente não estava sendo alimentado com T-Tab. Thank you so much, Daryl. We are back tonight on the balcony of the Operations Support Building #2 here at Kennedy Space Center. And right now, we're so glad to be joined by Kathy Leaders, the Associate Administrator for eu tô esquecendo aqui de pôr, né? Porque eu posso exibir as mensagens. Kurt Beasley, especialista de comunicações da NASA. Então ela está falando que prioriza a segurança, né? Tá falando que parece um clichê, mas que o voo espacial é difícil, o espaço é difícil. Então eles olham todas as coisas que precisam ser feitas e que tem que ser feito com toda a segurança, porque tudo é difícil em relação ao espaço. Então tem que saber que está conseguindo fazer a crew, né, a tripulação voar com segurança. E algumas vezes você pode estar quase chegando, na hora do lançamento, e você pode ter algum problema com algum filtro, com alguma coisa, e você tem que fazer o scrub por aquele dia. E resetar tudo para marcar para outro dia, mas que ela está com muito orgulho de todo o time, de todo mundo, todos os engenheiros, e que eles vão e que eles falaram que isso foi um verdadeiro teste para todo o time, né? E que agora eles estão preparados para ir, mas que novamente vão fazer todas as checagens, todos os procedimentos com toda a segurança novamente, como eles fazem sempre. This is near and dear to my heart. And so obviously, as the ex-commercial crew program manager, I'm awfully proud of the way. Então ela tem muito feliz, né, com essa parceria, né, de comercial, né, de voos comerciais junto com a NASA. In March of 2020, as we were kind of in our campaign getting ready for the demo flight, e ela se lembra ainda como foi a campanha de todo com a demo, o voo da demo, né? A de demonstração, e que menos depois de 3 anos eles estão podendo fazer voos, né, com segurança, com tripulação novamente, juntamente com essa parceria, né? Essa parceria comercial, né, que é a SpaceX, né? Que é uma empresa privada, né? É como eles chamam a parceria, né? Parceria comercial. Aí a Aline trazendo mais informações, né? A Katie Lourdes, né, administradora associada da direção da missão de exploração e operações humanas da NASA, né? Está falando agora no momento. First crewed flight test vehicle that will be coming up in end of April, and then we have Axiom 2, our second private astronaut mission. E daí tá falando da segunda, a Axiom 2, né, que vai ser a segunda missão privada. Daí falou que não há descanso para todo mundo, para todos os engenheiros da NASA não há descanso, né? Mas que isso é o que eles sempre sonharam, né? Que ter vários veículos, várias possibilidades, que é o sonho que eles sempre tiveram para o desenvolvimento científico e tudo, e das estações espaciais, né? Já são 22 anos da estação espacial. E qual é o futuro dela? We always talk about not only staying on the space station, but not giving up our presence in low Earth orbit. And so, ela falou para nunca desistir, né, da estação espacial e sempre continuar presente na órbita abaixo da Terra.
And so we have a lot of work that we have planned to do on the space Então, que station, eles but we têm also have a lot of work muito that we trabalho will que eles continue to do on our commercial LEO destinations têm to get planejado de continuar ready com a to estação bite down the espacial human risks that we have for our exploration missions. There's really e que no toda other pesquisa place except for feita na LEO estação to espacial really serve be muito para buying saber down todos os perigos que those possam true enfrentar risks, em, and em we need to futuras have those missões risks bought espaciais, em down futuras for us to estações really be able to espaciais. do another long duration flight like a mission to Mars will be. Então, Exactly. quer dizer aí Looking que forward isso to tudo doing servirá more de, Mars. como Kathy, thank pesquisa you for também joining us para tonight. Now, thank missões you. mais longas, Of course, como as Daryl, missões, back né, to que a you. gente tem Thank you, para Jasmine, and para good ir para words from Marte, Kathy né? Leaders there. If you're just joining us, well, you're watching live coverage of Aí NASA's a Aline SpaceX trazendo mission informação, né, known de as que a Kate, Crew-6. né, é membro da Good evening Academia and Nacional welcome de to Kennedy Space Engenharia, Center né? in Florida. E que ela é Daryl Bell, realmente along with a recent incrível. flyer on a SpaceX Dragon, and that is É Crew muito legal Dragon ver Endeavour. essa parte da Roger, NASA, né? appreciate you being E here. do Thanks, Daryl. Happy to be avanço back and get e another tudo chance to valorizando, né? A hopefully gente vê Crew-6 off desde the o James ground. Webb, quanta Get equipe to de see right cientistas, now né? the mission Agora a up, gente, take a look at mulheres, né? look up the rocket. Agora a gente está vendo We talked eles about last time, the olhando o reason they have to foguete, né? lean back like that is the way that the suit constrains you, and it's meant O Falcon it's 9, built to be e essa pressurized, estranha but when it's forma not deles pressurized, olharem um kind of pushes foguete down at meio their head duro and neck just a é little por bit. causa Takes que them one more look at the rocket before esse they traje head into the espacial elevator. And deles, I did desde hear ali from do Woody that capacete, they did in o fact change the pescoço labels on the button e side até inside. o So quadril, it does ele é uma actually say parte space on the top inteiramente button and rígida. Earth on the bottom. Embora que o But traje the é bem elevator buttons maleável, inside, né? yeah. Mas essa If parte de folks, you ligação do haven't seen that meme capacete, floating around, there's a pescoço picture e that a shows all the parte das buttons costas inside this até o elevator, and quadril, they're ela é marked out totalmente by the rígida. foot level. Então, por The isso que top quando eles used vão to olhar be ali o the foguete, eles não 255 conseguem foot level, dobrar. but Eles apparently acabam now se it says inclinando Yes, duro modified assim to say para space. trás, It's appropriate. porque aquilo tudo para the 39 ajudar a complex eles a ter historically been uma using. It's just the early rigidez, days né, of por causa das space age forças and Gs que continuing to são upgrade enfrentadas even the labels. durante o lançamento. Então, o traje realmente, na parte das costas, ele é uma parte rígida, com a cabeça, pescoço e costas, né, a parte da coluna. Então, ele não é um traje inteiramente maleável, né? Naquela parte ele é realmente rígido, por isso que eles ficam naquela pose diferente, né? Assim, quando faz aquela inclinação dura, assim, quando eles vão tentar olhar mais para cima para ver a altura do Falcon 9, né? And you see astronaut Nick Hague is with them. He's number 12. See him turning the corner there. Então, o número 12 que está ali junto com eles também é um astronauta. Esses estão vestidos de preto, né? O número 12 é o Nick Hague, que é um astronauta também que está ali para ajudar eles em todos os procedimentos. Ali o segundo, esse o número 12, é o Nick Hague, que também é um astronauta. É como eu falei, o pessoal que trabalha aí também são técnicos, são engenheiros, são astronautas, todos esses dessa equipe, né? Essa equipe de preparação, né? Agora aí eu acho que quem chegou devem ter sido o comandante, né? O Stephen Bowen e o Warren Woodward. O Sultan, né, e o Andrey, acho que estão subindo agora pelo elevador. And Woody himself commented there's almost like a free sim that they got to do the other day. Things are going a lot faster. Certainly noticed that. Just to finish the thought on the launch aboard. Então ali também eles têm uma ótima oportunidade de conversar com as suas famílias, né? E tudo antes do lançamento. Aí estão vindo os especialistas de missão, o Aldrin, o Andrey, né? Andrey, e o astronauta do Emirados Árabes Unidos, né? O Sultan. Então, eles estão chegando também. E ali você vê que um outro astronauta, né, está numa ligação telefônica. São as últimas despedidas, né, que eles fazem às famílias ali naquele telefone, né? Which number gets you out? Which number gets you to the international? You want to make sure you've done that, and you want to make sure the person who's going to get the call knows that it's not a spam call. So you need to make sure you give them that number in advance. The chevrons on the ground there, they're going to be when they go onto the spacecraft, they're walking against the chevrons, but those chevrons are meant for in a low visibility
egress, as I mentioned, the water system is on, so you would be getting doused with water, so you can look down, and that's pointing you to the egress baskets, which on the far left. Eles são ali já perto do braço, né? But you can see where these slide wires are at. And that's how you would get down to the ground. Braço de tripulação. They're like a super fun zip line ride that you would get into a basket and then go down to the bottom of the pad. And there's a loudspeaker system up there. And so as you're egressing, the launch director would be giving you instructions, most key, like how many people are still on the pad. Because as the crew, então eles vão, cada um dos astronautas, né, despedir de suas famílias, para daí sim a gente ter o ingresso deles no braço, né, de tripulação que liga até a cápsula Crew Dragon, né, onde no final eles chegam na sala branca, né, a White Room, né. Eu não sei se eles vão escrever os nomes novamente, né? Porque eles já escreveram da outra vez, ou se eles fazem a mesma tradição, né? Em cada... Mesmo tendo scrub. Então vamos ver se eles vão escrever os seus nomes novamente na White Room, né? Que fica no final do braço de tripulação. Então eles estão falando que eles... So some of those things that take a little bit of time that are baked into the timeline então, don't have to be redone. So a NASA está falando, eles não vão fazer de novo todo aquele processo de assinar de novo, porque isso já foi feito realmente, então algumas coisas já vão ser mais rápidas, né? Então aí tá o comandante e o piloto da missão, o Stephen e o Uri. Aí o Uri, que é o piloto, né, da missão. Hoje é o dia. Hoje é o dia. You see, Arthur is the core at SpaceX, so they keep the shifts the same. So, again, we kind of talked a little bit about last time, but the importance of all the sims leading up to this are the same voices. So they'll, you know, through the slip and through the scrub, retiming all the shifts então at eles SpaceX estão and Houston actually all aí já se preparando para entrar. O capitão e o piloto. O capitão está mais à frente, né? O Stephen está mais à frente, mais perto da escotilha, né? À direita da tela é o Uri, que é o piloto da missão. So protects for two things. FOD in the capsule is one thing. The other thing is there's slots in the bottom of those heels, and that's what actually when you see. Estão fazendo toda a checagem ali no traje antes. Almost like putting on like a ski boot type thing where it locks in, and that's what keeps your feet restrained under the launch loads and re-entry loads, which is why you'll also see them sometimes. Então a gente está vendo que até aquela parte dos name tags, deles pegarem os name tags de cada um, né, os nomes, né, que ficam no peito, né, de cada um desses técnicos, não está acontecendo porque isso já foi feito, então eles já estão ali no traje com os name tags de que eles pegaram. Você vê até ali, ó, esse o 31, você consegue ver que eles estão sem os name tags já, né? Mesmo com todo cuidado, eles entregaram esses cartões, sim. C2 has you loud and clear as well. So I'll tell you, it's awesome. The view out the Dragon window, you don't really see getting in because as you saw as they crawl in, their head is towards the seats, and then when we flip around, you can see the white room and that crew access arm kind of blocks the view out the two windows there, which you can see if you look at Ninja 10 to their right and left, you can see the Dragon windows. The view então ali a gente já está vendo a visão ali da parte da Crew Dragon, né? Que a gente não vê muito eles por esse ângulo, né? Por esse ângulo, a cabeça deles fica escondida ali, né? Depois que eles entram. Yeah, so the view from where... Good evening, Woody and Steve. Good to hear from you. Então eles fizeram uma checagem agora de comunicação com o Woody e com o Steve, mas eles ainda vão refazer essas checagens de comunicação com eles, e cada um dos departamentos, né, cada uma das equipes, né, equipe de solo, de safety console, né, todo mundo vai fazer. A gente tem aí agora o astronauta do Emirados Árabes Unidos despedindo da sua família, né, dizendo as últimas palavras antes. Só ele falta agora, ele e o Andrey, né, o cosmonauta
russo a irem para o braço, né, de tripulação e chegarem na White Room, na sala branca, né? A gente vê ali o número 14, né? E o número 12, esse número 12 aí que está perto do Sultan agora, esse número 12 também é um astronauta. Eles se abraçando agora, vocês podem ver que nas roupas deles, os name tags, né? Os tags que ficam no nome aqui no peito, já estão retirados, já estão com os astronautas, né? Então agora vem vindo os especialistas de missão, o Sultan e o Andrey, né? O Sultan do Emirados Árabes Unidos e o Andrey, cosmonauta russo, né? Lembrando que o cosmonauta russo, né, foi aniversário dele durante a primeira tentativa, né? Ele tinha completado 42 anos. Ah, ele arranjou ali, ó. O Sultan conseguiu um ainda que tinha o name tag. O Sultan encontrou um que tinha o name tag e conseguiu pegar. O Sultan, ele é bem engraçado, ele é bem animado, né? Ele é bem animado, realmente. E também tem que ser, né? A primeira missão dele, né? A primeira missão dele. And as you saw, that's kind of why they arched their back to look up. You can't tilt your neck backwards, and obviously if you turn your head side to side, ali é como acontece, né? Que eu falei com vocês. Eles não conseguem também virar a cabeça deles para o lado. Se você notar, eles ficam assim rígidos, que é como eu estou falando, essa parte do capacete, do pescoço e das costas são interligadas, então são rígidas. Né? Por isso que eles têm aquela posição estranha quando eles vão olhar para cima, entendeu? Eles não conseguem girar a cabeça para o lado. Então, por mais maleável que seja esse traje, ele tem essa parte fixa entre o capacete, pescoço e costas, né? As costas até o quadril é bem rígido e tudo para ajudar também durante o lançamento e o retorno, né? Por causa de todas as forças G que eles enfrentam, né? Então depois a gente vai ter um teste também de pressurização desses trajes. Agora a gente tem aí o especialista de missão, o Andrey, o cosmonauta russo, entrando. Lembrando que o cosmonauta russo, né, cada um leva várias coisas especiais deles, particulares para o espaço, e o cosmonauta russo está levando uma foto do pai dele, né? O pai dele que sempre deu apoio e que faleceu no ano passado, no final do ano passado, enquanto ele estava fazendo o treinamento para essa missão da Crew-6, né? Então, é o único objeto particular que ele está levando, o cosmonauta, o Andrey, é a foto do pai dele, né? Então, a gente pode ver aí, né? Da esquerda para a direita da tela, né, no assento C1, a gente tem o cosmonauta Andrey, né? No assento C2, a gente tem um piloto, o Uri. No assento C3, a gente tem o comandante da missão, né? O comandante da missão, não, o comandante da Crew Dragon, né? Que é o Stephen Bowen. E no assento C4, né? Que é o mais à direita, o astronauta, né? Do Emirados Árabes Unidos, o Sultan. Doing comm checks even as they're getting seated. Loud and clear from seat 4. How me? Então, agora o C4, né? C4, que é o Emirados Árabes Unidos, fizeram um teste de comunicação com ele, tá legal. Agora com o C1, que era o Andrey. And a great view of Andrei's buckle there, so it's a 5-point harness. Então fizeram um teste de comunicação agora com o Andrey, né, com o C1, que é o C1, né, o assento C1. And that way it makes sure it's really cinched down. So the way on that circular harness around his waist. Então eles começaram até a fazer os testes de comunicações com eles até enquanto eles ainda estavam sentando, né? O Andrey agora está abotoando o seu cinto de segurança, né? Depois vai puxar aquela a manivela tem ali branca, né? Que ajuda também você a apertar mais esse cinto, né? Então depois de todo amarrado, ele usa aqueles cordões ali também para apertar, né? Os cordões brancos que tem ali no cinto para amarrar.
né? Eles estão pondo ali agora no comandante, né? Na perna dele, na perna esquerda, né? Aquela almofada onde ficam os tablets, né? Os tablets que eles usam para ver todos os procedimentos e tudo, seguir todos os procedimentos que vão ter. Então fica uma pequena mesinha ali, como se fosse uma pequena mesinha, né? E os pads vão ali dentro de uma capinha para eles poderem utilizarem, né? Os pads não, os tablets, né? O pad só se for do iPad, né, da Apple. And then Matthias Maurer from ESA, the German astronaut, his first space flight as well. Just awesome to get to work with all of it. Was, então a gente já tem eles aí sendo preparados. Lembrando então que esse é o quarto voo, né, da Crew Dragon Endeavour, a C-206, e a quarta vez que a SpaceX está usando um foguete inteiramente novo. Esse foguete nunca foi lançado, o B1078-1, ele nunca foi utilizado, é a primeira vez, é a quarta vez que a SpaceX usa um foguete novo para lançar uma missão tripulada, né? A quarta vez para uma missão tripulada. He made the analogy that when he grew up, if you saw a turtle on a fence post, you knew it didn't get there by itself. So we take it as a definite nod to all the people that got us here. Because the reality is, whether it's family, friends, the trainers, então continuam ali os preparativos no capitão, número 10 ajeitando o cinto do capitão, do comandante da missão. Agora indo rever o Sultan, revendo as luvas ali, né? Que você tem um zip ali que fecham as luvas, né? Está tudo. Vamos ver agora do piloto, fechar o zip ali das luvas dele. Também vendo se está tudo direitinho. Número 10. Então, lembrando que você conta os assentos, né, da esquerda para a direita, né, C1, C2, C3, C4. Então, quando eu falar C1 é o assento mais à direita, C4, né, é o assento mais à esquerda, né? And on each of those, there's an inner bladder layer, which is the actual pressure garment, and then the outer layer is the restrictor. Daqui a pouco eles devem dar os tablets para eles. Eles parece já estão ligados ali também os cordões umbilicais. Se vocês verificarem nas pernas deles, as pernas que estão do lado esquerdo da tela, né, tem um quadrado ali que é o cordão umbilical, que é aonde pega todas as leituras vitais deles e também é responsável por pressurizar o traje espacial, né? One of your fellow astronauts, at Ian Benecken, asks, "Do you miss your German space brother?" De novo estão fechando no C2 as luvas do piloto, né, do piloto Uri, ainda checando mais uma vez ali o traje dele, checando a parte onde põe o tablet, chegando agora o umbilical. Né, toda a verificação feita. Eu acho que eles já fizeram talvez a verificação das botas deles também, para ver se não tem nenhum detrito. Honestly, I forgot that I'm supposed to know how to speak Russian as well, because we learned that as part of our training, and yeah, it's. You were working on the Russian playlist. You did give it a good I was able to read the songs that Andrei had on his list. So I have a little bit, but my German has escaped me. O Terraformais, né, tá perguntando se tem algum lançamento só de mulheres. Geralmente é misto, né? A gente tem vários lançamentos com missão que as mulheres vão, mas ainda não tivemos um lançamento realmente inteiramente, né, feminino, né? A gente não teve até hoje um lançamento inteiramente feminino, né? Isso é até uma boa ideia realmente, né? Para a gente ter uma missão, seria muito interessante
né, até para promover mais e tudo, um lançamento inteiramente feminino, somente de astronautas, né? And so there's 4 of them, 2 for their shoulders, and then you can see like Woody, you can see a little bit of better example down underneath his hands. You can see there's kind of a grouping of 4 of them. So então eles ainda estão, os assentos ali ainda estão na posição vertical, né? Depois que tiver tudo ok, então eles vão receber o go para a rotação dos assentos, né? O go para a rotação dos assentos. Então eles fizeram as checagens finais, viram se não tinham detritos nenhum ali nas botas deles, né? Aí ele falando, estamos estudando para chegar lá. Mas já tem muita astronauta, né? Muita astronauta mulher e tudo. Seria muito bom fazer essa missão, né? A gente tem astronautas mulheres também já para a missão da Artemis, né? E tudo, mas seria muito legal ver uma tripulação inteiramente feminina, né? Earlier this evening, around 7 p.m. Eastern Time, there was a hydraulic leak detected out at the pad, but it was a minor one they were able to get repaired. Então, parece que eles dando adeus, né? E hoje nós tivemos um vazamento hidráulico, né? Aí, mas a equipe técnica conseguiu consertar. Lembrando que hoje a gente já teve um vazamento hidráulico, não sei em qual parte do foguete, mas a equipe de manutenção, os técnicos, os engenheiros conseguiram fazer a manutenção, né, e corrigir esse vazamento hidráulico, né? Então agora a tripulação avisou que está preparada para o lançamento. A SpaceX falou que copiou e que eles vão fazer agora o teste de comunicação umbilical com eles, com cada um deles. Então eles vão fazer o teste que estão conseguindo falar com cada um dos astronautas, né? Que todo mundo precisa ter acesso direto com cada um dos astronautas que estão. Então daqui a pouco a SpaceX vai fazer esse teste de comunicações com o umbilical deles, de cada um, desde o assento C1 até o assento C4, para ver se eles estão tendo contato. E depois esse teste de comunicação vai ser repetido de novo com cada um. Aí. Commander, pilot, MS1, MS2, contract. O teste agora com o comandante, o Stephen Bowen, e o Stephen Bowen falou que está ouvindo alto e claro. Commander, loud and clear. SpaceX ouviu o comandante alto e claro. Pilot, loud and clear. Agora com o piloto. And MS1 got you loud and clear. MS1, loud and clear. Que é o especialista de missão 1, escuta alto e claro. Agora o Sultan, que é o MS2, né, o MS2, está ouvindo alto e claro, fizeram a testagem de comunicações com todo mundo e agora eles vão fazer a rotação dos bancos dos assentos para a posição de lançamento, onde eles vão ser levados para posição horizontal e que será a posição deles de lançamento. Ao fazer... Agora eles falaram para a SpaceX que a tripulação está preparada para a rotação dos assentos. A SpaceX vai responder. A SpaceX respondeu que copiou a mensagem, que ela vai fazer a rotação dos cintos deles, dos assentos deles agora, para a posição de lançamento. E assim que for feita essa rotação, aí começou a rotação dos assentos para a posição de lançamento, onde eles vão para a posição vertical. Assim que terminar de fazer essa rotação, talvez a gente consiga ver entre o C1 e o C2, né? O C1 é o assento mais ao esquerdo da tela, o lado esquerdo da tela, e o C2 é o assento logo à sua direita.
Entre esses dois assentos, a gente vai ver uma bolsa vermelha. A gente já começa a ver ali um pouquinho daquela bolsa vermelha que tem ali. Lembrando que aquela bolsa vermelha é um bote inflável para caso eles tenham algum problema, precisem pousar na água e não possam ficar dentro da cápsula, eles têm aquele bote inflável ali para emergências, né? Então, isso é o que seria aquela bolsa vermelha. Ali entre o Andrey, que está mais à esquerda da tela, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Queria tentar mostrar aqui para vocês melhor. Dessa da posição ainda não está aparecendo, né? A gente só está aparecendo ali algumas cargas. Lembrando que a Crew ela pode levar até de 6 a 7 astronautas, mas a NASA optou por essa configuração de 4 astronautas para poder comportar mais carga ali atrás, né, deles, né? Senão os outros astronautas estariam ali embaixo, entendeu? Então ali a gente está vendo novamente ali a bolsa vermelha. Estão vendo ali? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui de novo. Então, entre o assento mais à esquerda e o logo do lado dele tem uma bolsa vermelha, que é o bote salva-vidas que eu falei, que caso que eles pousem na água e tenha uma emergência, que eles não possam ficar dentro da cápsula e tenham que sair rapidamente, então eles têm aquele bote inflável ali, né? Então eles estão indo para a seção 2, o procedimento de seção 2, aonde eles vão fazer o teste de pressurização, né, essa etapa, né, essa seção 2, é onde eles vão fazer o teste de pressurização dos trajes deles, para ver se não está tendo nenhum vazamento, né, nos trajes deles, né? Então, eles deixam aí, a escotilha ainda está aberta. E por que eles deixam aberta a escotilha durante esse teste? Agora vai começar a pressurização dos sites. SpaceX copies. You are go for section 3 suit leak check. Bem-vindo, Terraformars. Então eles vão fazer agora as checagens, né, de vazamentos, de compressão de pressurização dos trajes deles. Então fica ali a escotilha aberta, porque caso tenha algum problema, os técnicos, né, e engenheiros ali possam entrar e corrigir, ver se dá para corrigir alguma coisa e tudo nos trajes deles. Então a gente vai ver agora o traje inflando, eles vão ficando com os braços até mais para frente, assim, tudo porque você fica todo, né, inchado ali. Então a gente vai começando a ver realmente o traje deles inflando, né, para fazer essa checagem de pressurização. Olha como já está bem mais inflado o traje do C2 do piloto, né? E agora o Andrey, né, que está ficando mais também inflado, né? A mão dele já começa a levantar um pouco mais, né? Terraformars dizendo, ali estamos sempre. Então, lembrando que também, durante esse teste de pressurização, eles estão com o capacete fechado, né, inteiramente fechado. Olha como já está bem diferente o traje do Andrey, do Cosmonauta, né, no assento C1, que é o assento que está mais à esquerda da tela, né? E eles estão chegando na pressão máxima. Então, eles tentam ficar o mais rígido possível agora nesse momento. Eles, vamos supor, na missão, durante a missão, eles podem até se mexer com o traje assim. Mas agora, como é uma checagem, eles têm a obrigação de ficar bem rígidos, parados, porque qualquer movimento deles pode estragar a leitura, né? E eles não saberem se está tendo um vazamento ou não no traje.
Então, eles procuram fazer ficar o mais parados o possível durante esse momento, né, para não atrapalhar nenhuma leitura que a SpaceX esteja fazendo agora dos trajes, né? Mas a gente já vê que os trajes estão bem inflados. E para quem está chegando agora, lembrando, entre o assento C1 e C2, né, o da esquerda da tela e o logo ao lado, a gente tem uma caixa vermelha ali, que é o bote salva-vidas, né? Para caso que eles tenham alguma emergência, precisam pousar no mar e precisem sair rapidamente. Aconteça deles não poderem ficar dentro da Crew Dragon, né? Eles têm aquele bote inflável ali de emergência, né? A gente está tendo só 5%. Então, todos os 4 trajes têm leituras nominais. Então, tudo perfeito com a pressurização. Eles vão seguir para a seção 4 e partir para os procedimentos de fechamento de escotilha. Então, eles falam que está tudo nominal com os 4 trajes. Não há vazamento com os 4 trajes. E agora estão indo para a seção 4 e tudo, onde eles vão começar o fechamento da escotilha. Né? Agora eles já podem abrir os visores, porque já terminou. Ali a gente pode ver o especialista de missão 2, né? O Andrey, o cosmonauta abrindo, né? O seu capacete. Né? Lembrando que o Andrey, na primeira tentativa de lançamento... Então, só confirmando que a tripulação está preparada, né, para a escotilha lateral ser fechada. E a SpaceX respondeu que copiou a mensagem. Né? Então, lembrando que essa escotilha lateral, ela tem que ser muito bem lacrada. Ela tem que ser muito bem lacrada. Oi, Luiz Leão. Muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite para todos que estão aqui. Obrigado pela presença de todos. O pessoal aí acordado essa madrugada, né? Mais uma vez a gente tentar fazer o lançamento da Crew Dragon. Boa noite para você, meu amigo. Prazer ter você aqui. Lembrando que essa escotilha lateral, ela tem que ser muito bem fechada, por isso que eles levam um tempinho ali, porque por vários motivos. Essa escotilha, você não faz uma abertura e fechamento dela de novo no espaço. Né? Essa escotilha tem que estar muito bem fechada, até por causa do lançamento propriamente dito, mas principalmente também por causa da reentrada. Então você não pode deixar nenhuma parte dela, né, um pouquinho assim para fora, nem 1 milímetro, porque isso pode criar um arrasto e criar um sobreaquecimento durante o retorno deles à Terra. Porque muitas pessoas acham que essa escotilha lateral é a escotilha que eles utilizam para entrar na estação espacial. E ela não é. Essa escotilha lateral ela vai ser fechada agora, totalmente lacrada, e ela só vai ser aberta novamente quando eles voltarem à Terra, depois do splashdown, entendeu? Depois do splashdown. Então, ela nunca mais vai ser aberta, ela não vai ser aberta no espaço. Aí a Aline dando boa noite para o Luiz Leão. E o Luiz Leão falando salve, Aline. Mas então, lembrando, então quer dizer, embora que a Crew Dragon, né, a maior parte que sofre o maior calor durante a reentrada, né, da compressão dos gases da atmosfera em volta dela, é a parte de baixo dela, a gente tem que lembrar que esse calor também vem para as laterais. Então a gente não pode ter nenhuma parte dessa escotilha que esteja 1 milímetro, né, praticamente para fora, que pode criar um arrasto e um sobreaquecimento ali na escotilha. Né? Então, elas têm que estar muito bem fechadas. A escotilha que eles utilizam para a entrada na estação espacial não é essa lateral, e sim a de topo, que fica ali na frente deles. Quando eles estavam sentados na vertical, a escotilha de entrada deles para a estação espacial fica no topo das suas
das cabeças deles. Agora que eles estão nessa posição horizontal, que é a posição de lançamento, a escotilha de entrada fica na frente deles, né? Fica na frente deles, né? Entendeu? Porque ela fica ali no topo, no nose cone, né? No cone de nariz da Crew Dragon. Entendeu? Fala, nebulosa cismada. Prazer ter você por aqui. Quanto tempo? Muito bom ver você. Muito bom ver você por aqui. Aí o Luiz Leão mandando um salve também para mim. Muito obrigado. Salve, Luiz Leão. Hoje, vamos esperar que não tenha scrub, né? A gente teve um vazamento hidráulico, né? Mais cedo, a gente teve um vazamento hidráulico mais cedo, mas que a equipe de engenharia conseguiu arrumar esse vazamento hidráulico, né? Aí a Aline lembrando para deixar, né, um like na live. Final steps and prep for side hatch closure. Stand by for transition to pad hatch closed. And please ensure that all items are secure from now through launch. Eles falando que estão preparando para os procedimentos finais. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Por causa das músicas, mas isso daí, relembrando, é a medalha de honra, né, que os astronautas, o Doug, esqueci o nome do outro agora, me deu um branco, né? Mas os astronautas da Demo 2, né, eles receberam essa medalha, né, de honra, né, pela bravura deles em ir na primeira missão tripulada, né, para fazer o teste da cápsula, né, da espaçonave, né, o Bob e o Doug, né, eles foram os primeiros a irem fazer esse teste. E eles receberam agora no Congresso, né, tempos atrás, a medalha de honra, né, pela bravura deles em participar dessa missão, né, onde eles tiveram toda a coragem de pôr o traje, entrarem nos carros, subir até a torre, né, despedirem de suas famílias, fazerem toda a preparação que essa equipe está fazendo, na primeira vez que a Crew Dragon iria tripulada para o espaço. Então, que foi uma bravura, né? Eles foram os homens que realmente fizeram esse teste, tiveram coragem de ir no topo do Falcon 9, na espaçonave Crew Dragon, pela primeira vez, né? Então, eles receberam do Congresso americano essa medalha, né, de honra, e tudo que poucos já receberam, né? E tudo, poucos astronautas, eu esqueci o número, se foram 15 astronautas em todas as vidas e tudo que receberam essa medalha de honra, né? Geralmente foram os astronautas, né, que foram nas missões Apollo, né, os que faleceram também das duas missões, né, que a gente teve do ônibus espacial, né? Então aí tá o Bob e o Doug, né? Nas fotos do dia que eles foram na Demo 2, né? E agora a gente está aí com a foto da equipe que está indo hoje, né? Na Crew-6, né? Então aí de novo a foto de quando eles voltaram, quando o Bob e o Doug voltaram, né? Da Demo 2. E agora a gente volta para o nossa Crew-6. Deixa eu rever aqui. O Luiz Leão mandando um salve para a Terraformais e para a Nebulosa. A Aline mandando um salve para a Nebulosa Cismada. Vamos anotando os números da equipe para jogar na Mega Sena. O Luiz Leão. Bem-vindo, José. Boa noite. Um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela presença. O Luiz Leão também mandando um salve aí para o José. A Aline lembrando, né, que a janela de lançamento de hoje aí no Brasil é de 2h34 até as 2h11. De 2h34 ou 2h11, né, minutos, né?
Kathy leaders mentioned, like here we are on Crew-6. Salve, José, Aline mandando. Just the way they design it. Puseram deles na reta. It's very common to hear, even as we talk about Starship design and stuff like that for Lunar Lander. Obrigado, Luiz Leão. Obrigado. É um lançamento especial, né? A primeira missão, né, em parceria, né, com Emirados Árabes Unidos, né? É a primeira missão deles de parceria com Emirados Árabes Unidos, né? Mas lembrando, Luiz Leão, que eu estou falando para você, hoje a gente teve esse vazamento hidráulico, mas a equipe de engenharia conseguiu contornar, entendeu? Hoje eu vi de Bill Nelson, né? Oi, pessoal, estou muito feliz aqui com o lançamento da Crew-6. To Moon, Mars, and Beyond. Pouquinho do Bill Nelson para vocês mesmo. Personificação do Bill Nelson. Muito obrigado, Nebulosa Cismada. Esse é um grande momento para a NASA. Quite amazing when you look at going to SpaceX, going to Bowen, going to these places that are doing these programs and seeing all these engineers that have a place. Mas a gente teve ali também a Nebulosa Cismada rindo aí bastante. E a Aline também. There's so much going on. Mas então a gente teve esse vazamento, né, hidráulico, eles conseguiram contornar. E lembrando que o problema que a gente teve que causou o scrub, né, que aí causou o scrub na primeira, né, como eu tinha até avisado aos 5 minutos, quando eles alertaram, faltando 5 minutos, eu falei para vocês que estava tendo um problema, né, e aos 2 minutos, 2 minutos e 20, 2 minutos e 10, né, eles fizeram aquele hold, né? E que também eu alertei sobre o que era o problema no T-Tab. Lembrando que o T-Tab não é um mecanismo. O T-Tab é um líquido, né, inflamável que eles usam para a ignição dos motores Merlin ou para qualquer outro motor de foguete, entendeu? Que precise desse tipo de ignição. Entendeu? O T-Tab é um líquido que ele entra em combustão espontânea em contato com ar ou especialmente com oxigênio. Então, quando esse líquido entra, essa substância entra em contato com ar, ele entra já em combustão instantânea. Ele não precisa de uma centelha, ele não precisa de uma faísca. Entrou em contato com ar, ele entra em combustão. E por que do T-Tab, né? Porque T-Tab, o T, né, que é o TEA, é o trietil alumínio, né? A substância trietil alumínio com TAB, né, TEB, que é com a substância que é o trietil bóron, né? Então essas duas substâncias em conjunto formam o T-Tab, que é esse líquido que entra em combustão espontânea que faz a ignição dos motores Merlin e de outros motores de outras empresas também, entendeu? Então, quando a gente vê aquela chama verde durante a ignição do Falcon 9 ou de outros que utilizam o T-Tab, aquela chama verde é a combustão desse líquido. Então, o T-Tab, ele não é um mecanismo. O T-Tab, ele é um líquido inflamável que entra em combustão instantânea, entendeu? Em contato com ar. Então, o que aconteceu? Ali, naquele momento, naquele dia, poderia ser uma falha num sensor, podia ser uma falha no sistema de injeção do T-Tab, mas eles viram que estava com uma anomalia realmente com o T-Tab. Com o T-Tab. Então, como a anomalia era com o T-Tab, eles não tinham como contornar a situação e tiveram que realmente fazer o scrub. A Nebulosa Cismada falando, bora, Bill. O José mandando um salve para a Aline. O Luiz Leão, né, falando vazamento hidráulico, mais conhecido como cano furado.
não é um chá. Não é um chá. Então a gente está vendo aí as imagens da NASA, controle de missão da NASA, né? Essas imagens aí são o controle de missão da NASA. Lembrando que a gente também tem um controle de missão da SpaceX, né? A gente também tem um controle de missão da SpaceX, depois vai ser mostrado, né? Então, lembrando que também alguns momentos, algumas horas antes, 1h30 antes da saída deles, eles tiveram novamente também a última refeição deles, né? Of course, thank you. Of course. So, Brian, we understand that you are the NASA Recovery Director for Crew-5, but you've actually done. Então ele é o diretor, né, de recuperação da Crew-5, né? E ele acho que ele vai ser o diretor também de retorno, né? O que cuida do retorno deles, né? De quando eles vão fazer os splashdown, né? Então ele falou que ele nunca pensou, né, que ele ia trabalhar com algo assim quando ele estava estudando, né, o diploma dele de engenharia, né, na universidade, né? E que trabalhar, né, nessa área que ele está trabalhando hoje em dia, né, é muito emocionante, né? Então, poder trabalhar juntamente com eles e estudar todas as possibilidades de perigo e poder anular essas possibilidades de perigo e tornar mais seguro, né, o retorno deles do espaço, que isso é muito confortante para ele, né, e muito emocionante para ele. Então que eles ele que é responsável por qualquer problema que tenha, precisar acionar rapidamente todas as missões, todas as equipes de resgate, né? E poder ter os helicópteros de resgate rápido e tudo para agirem, né? Então ele se sente muito feliz de ser parte disso, né? De garantir a segurança da vida deles durante o seu retorno, né? E poder acionar a equipe que daí é uma equipe diferente, é uma equipe de resgate imediato, uma equipe de emergência, né? Para caso tenha algum problema, né? Para algum problema que eles precisem sair rápido da Crew Dragon depois do splashdown, né? Então que depois eles cuidam também de toda a checagem, né? Quando é tudo normal, eles cuidam também toda a checagem dos sinais vitais deles, depois que eles voltam, fazem todos os exames, né? Tudo para saber que eles estão bem e toda essa parte toda, né? Então ele falou que a SpaceX tem vários locais de regresso da Crew Dragon, e que eles deixam helicópteros, né, em stand-by, né, para qualquer emergência mais próximo dessas áreas, e que se precisarem ser acionados, eles estão para fazer esse resgate rápido dos astronautas, né? Crew-5 returns, Brian, you're going to transition to a new role in the Commercial Crew Program, Mission Manager for Crew-8. Can you tell us how you're preparing for that? Então, quer dizer, ele foi da Crew-5, né, da Crew-5, e agora parece que ele está indo para Crew-8, né? Não sei se ele vai estar como da Crew-6 agora. Então, que ele está com muito orgulho de fazer parte também de trabalhar também com a Crew-8, né? A Crew-8. Ah, sim, não é um chá, né? Não é o chá, é o T, né? O T-Tab, né? É o trietil alumínio com o trietil alumínio, né? E o trietil bóron, né? Que entra em combustão instantânea. Isso é a Aline trazendo as informações, né? O Brian Barry, diretor de recuperação da NASA, né? Então a gente já teve o teste de comunicações com a Endeavour, né? Com a Crew Dragon Endeavour. Lembrando ali no assento mais à esquerda e logo ao lado, a gente tem uma bolsa vermelha ali embaixo, aquela bolsa vermelha. Falando em resgate de emergência, aquela bolsa vermelha que fica aqui, né, mas não está aparecendo para vocês se eu passo o mouse, mas aquela bolsa vermelha entre os dois assentos é o bote de emergência, é o bote inflável que eles têm
por acaso eles precisem sair rapidamente da crew no regresso, né? Eles possam utilizar, eles têm aquele bote ali de emergência inflável. Então, aquela caixa especialmente ali vermelha é o bote inflável deles, né? O russo com a canetinha, né, ali no tablet, né? O russo com a canetinha no tablet. Dragon SpaceX. Jogando Candy Crush. Agora eles vão fazer a checagem de comunicação com cada um deles com um sistema de solo. But it's not active in all the states leading up. So certainly a very definitive point in time. Core has you loud and clear. Ground station contract is complete. Stand by for TDRS contract. Now we're rolling through the contracts. Agora fizeram com do sistema de solo, agora com T, o complexo T, não sei se era o... Então já fizeram checagem. Você vê que foi muito importante essa checagem de comunicação, porque da outra vez foi esse pessoal de solo, do ground system, né, que deu o hold, né, falou hold, e eles tiveram comunicação direto com a tripulação, né. Ao mesmo tempo, a tripulação precisa ter o contato com eles direto, porque se a tripulação ver alguma alteração, alguma anomalia, eles possam passar também para os sistemas ali. Então, olha ali que tem equipamentos ligados ainda ali na escotilha, né, para verificar a pressurização, se está realmente fechada. Outra checagem de comunicação com a Dragon, com a tripulação. Stand by for contracts with DC, MD, and LD in the launch configuration. Agora vamos fazer com TC, DC e LD, né? Checagem de comunicação com Dragon DC on countdown 1, comcheck. O DC, checagem de comunicação com o DC. A Dragon está ouvindo alto e claro. DC, loud and clear. Stand by for comchecks with MD. Agora com MD. While this is Dragon, happening, MD on countdown 1, comcheck. The closeout team will leave the pad at T-minus 1 hour, so they'll stay here. E a Dragon ouve alto e claro, o centro MD, e o MD copiou a mensagem. Agora a gente vai para o LD, que é Launch Director, né? O diretor de lançamento. MD on Dragon to ground, comcheck. Dragon, have you loud and clear over Dragon to ground. Foi o MD agora nesse momento. Estão ouvindo. Loud and clear. Stand by for comchecks with LD. Agora o LD. Dragon, LD on countdown 1, comcheck. Checagem de comunicação. Dragon, have you loud and clear on countdown 1. E a Crew Dragon ouve alto e claro. Stand by for comcheck over Dragon to ground. Dragon, LD on Dragon to ground, comcheck. LD Dragon, have you loud and clear over Dragon to ground. E a Dragon ouve o LD de solo também, alto e claro. Dragon SpaceX, launch configuration comchecks are now complete. Então as configurações para o lançamento de comunicações estão completadas com a tripulação da Crew Dragon agora nesse momento. Então o Luiz Leão falando, né, que o Andrey, né, o cosmonauta que está ali no assento C1, né, está jogando Candy Crush, né, mas na verdade tudo ele está checando, todos eles ali estão nesse momento checando todos os procedimentos que vão ser feitos de agora em diante, né, então eles vão revendo os procedimentos, vão vendo falhas, o que resolver, né, relembrando o que tem que fazer se aquela falha ocorrer. Então o que acontece? Essas 2 horas, a primeira hora é a hora que eles estão sendo realmente, né, checando traje, checando comunicação, esse negócio todo. A segunda hora para eles é a parte que eles estão ali, como essa parte que eles vão revendo esses procedimentos. E para o astronauta que está ali dentro, para eles, como muitos já conversaram, né, isso passa muito rápido, né? Não é uma coisa chata para eles ou demorada.
porque fazer a checagem desses procedimentos faz com que o tempo passe muito rápido para eles. E lembrando que o Andrey, que está ali no C1, mais à esquerda da tela, ele vai ser o responsável para controlar todos os dados dinâmicos. Expect momentary flight computer state change, followed by transition back to pad hatch closed. There's that state change we were talking about. Right. SpaceX Dragon will be watching. Thank you. And so so they're not arming it yet, but what they're doing is checking the automated parameters. So they put então, eles estão checando os automated triggers to make sure none of them are showing out of limits, because right now it's sitting on the pad. It should be fine. So if there was something that's like a bad sensor or bad telemetry, you'd want então eles estão checando todos os sensores de telemetria, sensores e tudo para depois poder ativar o sistema de escape, né, que seria acionar o sistema, né, do Super Dragons, né, que é o responsável, né, para que se tiver algum problema a cápsula, né, seja ejetada, né, ejetada para o mar, né. Deixa eu só ver aqui um pouco das mensagens de novo. Por qual motivo esses auxiliares estão usando máscaras? Estão usando máscaras. Eu não vi ali eles utilizando, as máscaras, mas é porque geralmente eles não vão estar ali no momento eles não vão estar ali no momento quando a nave começar a ser abastecida, mas logicamente as máscaras seriam por evitar qualquer gás, né, que esses combustíveis possam produzir, né, e que seria tóxico para eles, né, e tudo. Eu não tenho noção se nesse momento é quando os Super Dragons já são e os Dracos são acionados ali, os sistemas, eles já começam também a alimentar o tanque ali dos Super Dragons. Então seria um motivo deles até utilizarem as máscaras, né? A Aline falando que adora Candy Crush, né? O Terraformars falando que faltou o Marcelo e o Jeff hoje na live. Eles estão descansando um pouquinho, né? A Aline falando verdade, né? Eles fazem falta. Ela deve estar falando dos ninjas, né? Dos ninjas. Mas lembrando que o Andrey, né, que está à esquerda, ele vai ser o responsável para ver toda a telemetria dinâmica durante o lançamento e durante o retorno. Essa é a especialidade dele aí, como especialista de missão, durante o lançamento e o regresso da Crew Dragon, né? Então, ele que vai estar analisando todos os dados dinâmicos da espaçonave Crew Dragon durante o lançamento e durante o retorno. There's been 7 on Dragon so far, and let's take a look at them all. Who can forget this one? Little guy, plush Earth. Será que algum dia veremos a Dragon pousando em terra com os Dragons? Eu acho que não, né? A SpaceX gostaria disso. Essas, elas não... Acho que elas podem até ser modificadas, né? Mas ela já tinha sido preparada para fazer isso, né? Mas a NASA optou realmente pelo pouso na água, né? Então eles estão mostrando aí todos os bichinhos de pelúcia, né, que são usados para checagem da gravidade zero em cada uma das missões da Dragon, né? E que daí a gente está ainda com a surpresa de qual vai ser o bichinho de pelúcia que vai ser usado na Crew-6. Né? A gente teve aí acho que foi na última que a gente teve a pelúcia do Albert Einstein, né? Que eles levaram, né? A gente não sabe ainda o que a Crew-6 vai levar, né? A Nebulosa cismada falou que não entendeu. O que foi que você não entendeu, Nebulosa? When you first see it deploy, they're still strapped in. And so even though you in your stomach have that feeling of being in a roller coaster and you're falling, you aren't actually moving. You're still fully strapped in. So
Então falou que ali você está amarrado, né, a cadeira, né? Você está amarrado a cadeira e que, embora que você esteja em movimento, o seu corpo, né, ainda tem sensações diferentes, né? Você ainda sente uma força e tudo por causa do movimento do foguete. Então, a única coisa que te dá a noção realmente que você já está em gravidade zero seria esse sensor, né? Esse sensor de gravidade zero, que seriam essas pelúcias, né? Porque você ainda tem todo o empuxo do foguete, né? Todo o empuxo do foguete por você estar amarrado ali no foguete. Então, quando você está amarrado na cadeira, você está sofrendo todas as forças ali do foguete, né? Do veículo lançador. Então, por isso que eles levam, né, essas pelúcias para já saberem. A gente já está num ponto que a gente já está em gravidade zero, porque com todo esse empuxo, o corpo ainda não sente. Agora we are going to repeat the ground station comm check. Eles vão ter que repetir mais uma vez a checagem de comunicação com a equipe de solo. I'll step into the post-ingress crew briefing, and after that, we'll step into Falcon 9 operator comm checks. E que depois eles vão passar para o outro procedimento, e daí que eles vão passar pelas checagens de comunicações com a equipe da SpaceX do Falcon 9. Então eles vão ter que repetir de novo. Eles vão ter que provavelmente reconfigurar alguma coisa que eles não conseguiram ouvir direito, a equipe de solo. Então eles vão ter que refazer a checagem com a equipe de solo. Lembrando que essa equipe de solo é a que fez o hold, né? Quando eles viram um problema com o T-Tab na primeira tentativa de lançamento, entendeu? E ali a gente pôde ver, né, o Andrey, né, o cosmonauta russo, né, bocejando um pouco, né? O russo, ele está sempre incomodado com essas luvas, né? Ele na primeira foi o único que tirou ela até para fazer a assinatura, né? E tudo, né? Agora, lembrando que o russo, cada um leva vários objetos especiais para o espaço. Lembrando que o russo, ele está levando somente um. O russo, o Andrey, que está aí à esquerda da tela com a canetinha, ele está levando a foto do pai dele, que era um maratonista, né? E que infelizmente faleceu no final do ano passado enquanto ele estava treinando para essa missão. Então, a única pertence dele particular que ele está levando para o espaço é essa foto do pai dele, né? Então, eles vão ter que repetir agora a checagem de comunicações com a equipe de solo. A equipe de solo deve ter tido algum problema de ouvir algum deles, alguma parte, alguma coisa que não deve ter dado totalmente certo. Então, eles devem estar tendo que reconfigurar alguma parte da comunicação e eles vão refazer essa checagem de comunicação com cada um membro da tripulação ali da Crew Dragon. Just head on over to social media. Oh, great question, actually, on there. Lembrando que eu estou aqui tomando a minha água, não estou com a caneca da NASA, mas estou com a caneca aqui da Agência Espacial Australiana, né? Agência Espacial Australiana. From @Danny Scara. E como eles pegaram patch também, né? Também estou com patch aqui, eu também tenho um patch da Sociedade Astronômica do Sul da Austrália, né? De qual que eu faço parte. Estou aqui também com o meu patch guardadinho aqui agora para essa missão da Crew-6. Isso aqui é uma dessas canecas, né, Luiz? Tipo aqui essa mensagem, que é uma dessas canecas, né? Eu tive porque a agência espacial fica a 4 quarteirões aqui da minha casa, né? A agência espacial australiana fica a 4 quarteirões aqui da minha casa. E embaixo da agência, né, você tem um museu, né? O Discovery Space Museum, né?
embaixo dela, e daí lá você consegue, né, visitar, ver o controle de missão, mesmo, não o mock-up, mas o controle de missão, sim, da agência espacial, aonde eles fazem o monitoramento de todos o Space Junk, né, o lixo espacial, ou também o satélite. Eles fazem o monitoramento de tudo que está no espaço, né? Então, a Agência Espacial Australiana, ela está até querendo reforçar esse incentivo, né, no direito espacial, porque ela está falando que está chegando a um tempo que a gente vai ter que pôr uma limitação, porque a gente está com muito lixo espacial e com muita coisa na órbita baixa da Terra. Então, ela está incentivando a começar a criarem leis internacionais, tratados internacionais, para, né, você ter satélites como o Elon Musk, né, está fazendo, né, satélites e tudo igual os Starlinks, que eles já têm no final da sua vida útil, eles próprios já pegam, se reposicionam e queimam, né, na reentrada e não ficam no espaço, né? Que a gente tem satélites aí inativos por anos e que eles vão ficar sempre aí na nossa órbita por décadas e décadas e décadas na nossa órbita abaixo da Terra, né? Então, lembrando para quem chegou agora, ali entre o assento 1, o C1 e o assento C2, da esquerda para a direita, a gente tem uma bolsa vermelha, né, que é a bolsa, que é o bote salva-vidas, para caso a gente tenha alguma emergência, eles precisem pousar na água e tem alguma emergência deles precisarem sair rápido, né, eles têm aquele bote inflável ali, né? Ele entra trazendo informações, né, que as máscaras servem, né, e as toucas, né, cobrindo os cabelos dos técnicos servem para evitar contaminações na espaçonave. Daí a Aline falando que está com duas lives abertas. Socorro. They'll officially become Expedition 68 flight engineers. Once on board, they'll do something known as a direct handover, basically saying that Crew-5 and Crew-6 will be aboard the space station. Então, lembrando que esse é o quarto voo da espaçonave, a Endeavour, né, que é essa que eles estão agora, né? Essa Crew, né? É a quarta vez do voo dela, que é a C-206. Lembrando que é a quarta vez que a SpaceX usa um Falcon 9 inteiramente novo para fazer um lançamento tripulado, né? Então, esse booster de numeração B1078-1 é a primeira vez que ele está sendo utilizado, né? É a quarta vez, então, que a SpaceX faz isso. Então, quando a gente olha ele por fora, a gente vê que ele não tem nenhuma parte dele escura, é um foguete inteiramente novo. E aí tá, né? O meu amigo, né? Xará, que vocês dizem, né? O Bill Nelson, né? Administrador, né, da NASA. Ele falou que é novamente um prazer estar aí. Back at Kennedy. And Bill, right before we were tossed to you, actually just mentioned that you've been in the shoes of these astronauts before. That e daí tá falando que ele já voou pelo shuttle, já teve no, né, já teve no papel desses astronautas. Words of encouragement, enjoy yourself. Daí ele falou que para eles tentarem se divertir enquanto estão lá amarrados. E que a palavra para eles de encorajamento, né, é dizer para eles que eles não fazem um lançamento sem saber que está tudo seguro para fazer e que está com a decisão certa para fazer a liberação de lançamento para eles. E que todos os problemas que eles tiveram anteriormente, tudo foi consertado. Então, que essa é a maior palavra de encorajamento que ele tem para a tripulação, né? Que eles não fazem o lançamento sem ter a segurança de que está tudo preparado. Então ele está falando que a gente tem essa maravilhosa oportunidade de voltar à Lua, mas que agora a gente está indo para um lado diferente da Lua, né? Para uma parte diferente.
Então, e a gente está com também com a missão de encontrar água na Lua. E que a outra objetivo é para ficar na Lua, para viver na Lua e ficar lá para fazer estudos. E que tudo isso será usado, né, como estudo para poder ir para Marte. E que Marte, né, está meses e meses são meses e meses de viagem. Então, por isso é muito importante uma base na Lua, não só que estará em volta da Lua, mas a base na Lua, né, para estudar cada vez mais e mais o comportamento do corpo do ser humano, né, em exposições mais longas, né. Então, que ele fala que é muito importante a parceria não somente internacional da NASA com outras as agências internacionais, mas também com as empresas privadas, e que isso traz muito orgulho, né, a ele, né? E que para o futuro da missão da Lua é muito importante, é todo um novo tipo de programa, né, que a NASA está fazendo, que é essa missão na Lua não é mais uma missão americana, uma missão somente da NASA, e sim é uma missão em conjunto de várias agências, né, do mundo inteiro, e também não só das agências, mas também do setor privado trabalhando em conjunto. Então a gente tem uns astronautas. E daí falando só a estação que a gente tem espacial hoje em dia, né, que começou mais uma parceria com os russos, a gente não tem somente os russos hoje em dia, né? Tem uma parceria já com várias nações, né? E que ele falou que o futuro realmente dessas missões, as parcerias entre nações e também entre os setores, né, governamentais e privados, é muito importante, né? Então agora falta 1 hora e 44 minutos para o lançamento da Crew Dragon, né, que irá para a estação espacial no topo desse foguete, né, o Falcon 9, né? As we look at it now, we want to also take a closer look at some of the life-changing science that astronauts are performing aboard the destination, the International Space Station. Vou ter que abaixar um pouquinho aqui por causa da música, né? Que eles vão mostrar um pouquinho de todas as pesquisas que estão sendo feitas, né, da estação espacial, que são benéficas para... Já vou falar aqui de novo, o Luiz. Mas eles estão falando, né, de todas as pesquisas científicas que são feitas, né, na estação espacial, que contribuem para o avanço nosso, tanto tecnológico, para a tecnologia na Terra, como também da pesquisa científica também para desenvolvimento da medicina aqui na Terra, né? Testando como o fogo se comporta no espaço, como a água se comporta no espaço, né? Como as células, né, coronárias, essas são células coronárias, como elas se comportam, como os vegetais, você plantar vegetais na microgravidade da estação espacial também se comporta, e que todas essas pesquisas têm servido não só para o avanço e a segurança, né, dos astronautas na estação espacial, como também o avanço de pesquisas, né, e tudo para contribuir na Terra, né? As pesquisas feitas com os novos painéis solares que estavam sendo instalados na estação espacial, né, que era o iRosa, né, que é o novo painel solar, né, pesquisas que ajudaram a levar água, né, e limpar água em comunidades remotas, né, que não tinham acesso à água potável. Muitas das pesquisas, né, que foram feitas na estação espacial contribuíram com isso e tudo para a vida aqui também na Terra. Então, que não é somente, né, a contribuição não é somente para a contribuição para a vida deles no espaço, mas todas as pesquisas feitas lá são feitas também, a ciência é feita também para benefício para a nossa vida aqui na Terra, entendeu? E não só para o avanço espacial, né? A gente vê a cirurgia hoje, né, que a gente tem
de catarata, e tudo isso foi desenvolvido, né, com tecnologia feita, né, em estudos feitos na estação espacial, entendeu? Controlar que eu tava saindo o som, voltou o som. Então a Crew-6, né, com a SpaceX, enquanto isso, no QG da Boeing, né? E se acontecer algo com a espaçonave Endeavour, você sabe dizer como a SpaceX fará o backup? Se acontecer no espaço, né? Se tiver algum problema no espaço, eles teriam que praticamente fazer como ver, né? Se é algo que é possível de ser consertado, né? Ou se eles mandariam outra missão, né? Como a Roscosmos teve que fazer, né? Eu acredito que seria assim, né? Eles teriam que fazer. Agora, se fosse algum problema agora durante o lançamento e fossem usados Super Dragons, né? Eles seriam lançados a 2,6 milhas em direção ao mar, né? E depois, dependendo, ou eles permaneceriam dentro da Crew Dragon até realmente chegarem a eles, ou seria acionada aquela equipe de emergência, de resgate, que estão em helicópteros especializados. Então, eles vão fazer agora, estão confirmando que eles vão fazer a checagem com a equipe da SpaceX do Falcon 9, né? Aí, bem-vindo, João Vitor Lima. Bem-vindo, boa noite para você. Salve, salve. Luiz Leão mandando um salve para o João Vitor Lima. A Aline falando, olha aí ele, João Lima. Se acontecer o mesmo problema com a Soyuz, a única possibilidade que eles têm agora é realmente, até pelo número da tripulação, né? Mandar uma outra crew, né? Realmente seria mandar uma outra Crew Dragon, como a gente não tem a Starline ainda funcionando nem nada, né? O backup seria realmente uma outra Crew Dragon, né? What is the appropriate course of action? So in the end, I think the team made a really good call to então tá falando que o problema do T-Tab, que o time fez uma boa decisão, né? E ter feito eles viram que estava tendo uma oxidação maior do que o esperado com o líquido T-Tab, né? Então, eles têm filtros que evitam essa oxidação, mas que eles ficaram surpresos e tudo. Eles falaram, os filtros sempre funcionaram muito bem, filtros que evitam essa oxidação do T-Tab, mas por algum caso, né? O T-Tab ficou oxidado, então ele está dando aí, como eu tinha falado para vocês, o problema não foi com o sistema de injeção do T-Tab, né? E nem o T-Tab é um sistema de injeção. O T-Tab, ele é um líquido inflamável que entra em combustão espontânea com ar, entendeu? Ele é formado do T, né, do trietil alumínio com o Tab, que é o trietil bóron, e essa substância entra, esse líquido entra em combustão, em contato automático com o ar, em combustão espontânea, em contato com o ar, para causar a ignição dos motores Merlins. Então, ele explicou que eles estavam vendo uma oxidação nesse líquido acima do limite esperado, embora que os filtros estavam funcionando, os sensores disseram que os filtros estavam funcionando normalmente para evitar essa oxidação e tudo, mas quer dizer, não tinha como fazer o lançamento. Não era um problema de sensor, não era um problema deles mudarem alguma configuração no injetor, era um problema diretamente com o líquido T-Tab, entendeu? Ele estava com uma oxidação extra nele, então não poderia fazer o lançamento, então fizeram uma boa decisão em ter feito o scrub, né? Well, it's how the orbital mechanics work out, right? For getting to the station, and looking at the phasing times, the duration is important. Some days
the phasing time to get to the International Space Station would just be too long for the crew to be, inside there for 3-4 days. So we try to get, shorter opportunities. Of course, we're protecting for contingencies, right? If we go on a very long phasing, Então tá falando se das etapas todas que você tem, das fases que você tem, né? Que às vezes em alguns lançamentos essas etapas são mais longas, em outras são menos longas, né? Então que eles sempre decidem a melhor etapa e tudo para eles chegarem e fazer um rendezvous com a estação. Lembrando que está com um cálculo aproximado, né, de depois do lançamento, deles chegarem na estação espacial em 25 horas, né, nas próximas 25 horas que eles chegariam após o lançamento, né? Thank you so much, Daryl. Agora a gente tem o pessoal, né, da Emirados Árabes Unidos, o astronauta, o outro segundo astronauta, né, à esquerda, que foi escolhido também. Ele está como reserva, né? Então, essa primeira missão, o Sultan, que está ainda é o primeiro astronauta do Emirados Árabes Unidos a ir para o espaço. Então eles aprenderam muito, né, durante o treinamento, durante essa missão. Então, que eles estão com mais de 20 experimentos científicos para serem feitos através de universidades, né, lá do Emirados Árabes Unidos, que vai ser desenvolvido no espaço. Eles vão ter chats ao vivo com o astronauta da Emirados Árabes Unidos, essas universidades e tudo, vão ter vídeos de YouTube e tudo mostrando todos os experimentos que ele vai realizar lá, experimentos científicos e tudo de mais de 20 universidades do Emirados Árabes Unidos, né? Então ele está muito excitado e animado para esse lançamento. É a primeira missão para eles. E que o amigo dele, né, o Sultan, também está muito excitado e animado para essa missão. E também animado, né, para conduzir todos os experimentos científicos, né, na estação espacial. E que ele né, está ansioso para ver todos os astronautas, né, e algumas 2 horas, daqui a 2 horas, flutuando no espaço, né? Thank you, Jasmine, and we are now T-1 hour and 33 minutes until liftoff of Crew-6. Haas estava torcendo para que o primeiro astronauta tenha uma Mas eles não ficam não, né? Eles não ficam não. Tem até um seriado muito interessante, tudo que teve no Netflix, mas mostrando a preparação, né, de um astronauta americano e tudo para a missão, né, onde ele teve que deixar de ir de uma missão que ele queria e ir numa outra, né? Que ele já tinha treinado há tempos e tudo. Eu acho que ele iria até pela missão americana, mas ele teve que depois ir pela Roscosmos, né? Então ele teve que tomar até essa decisão, né, com a esposa dele, porque daí ele ia precisar passar por mais de 6 meses, 6, 8 meses morando na Rússia, né, fazendo treinamento, né? E lembrando que os astronautas americanos têm que saber russo. Eles têm que aprender russo bem, entendeu? Tem que saber falar russo. Então, lembrando que o capitão que a gente tem aí, o Stephen Bowen, né, o comandante da Crew Dragon, Stephen Bowen, né? Essa é a 4ª missão espacial dele, né? Como o Luiz Leão fala, né, ele já está cansado de ir para o espaço, né? Ele foi 3 vezes, né, com ônibus espacial, né? Ele foi na missão da STS-126, a STS-132 e a STS-133, né? Ele foi até em seguida, né? Porque ele foi na 32 e na 33, né? Voltou numa e voltou na outra, né? Logo após, né? Ele já completou mais de 47 dias no espaço, né? E eu acho que ele foi responsável por fazer de 5 a 7 caminhadas espaciais já. Então ele é muito experiente também, esse comandante, em fazer caminhadas espaciais, né?
even simple things like we did a Então, eu estava falando aí das importâncias, né, de fazer todos os experimentos, né, na microgravidade, né? Lembrando que a Crew não, que esse Falcon 9, né, ele vai voltar e ele vai pousar na balsa, né, a Just Read the Instructions, né? A GRTE, né? Just Reading the Instructions, né? Apenas leia as instruções, né? Que é o nome da balsa, a balsa autônoma da SpaceX. Daqui a pouco a gente vai ter a checagem, vamos ter a checagem de comunicação da equipe, né? Da tripulação com a equipe da SpaceX do Falcon 9. Daqui a pouco a gente vai ter essa checagem de comunicação, lembrando que agora faltam 1 hora e 30 minutos para o lançamento. Isso aí, Luiz Leão, você sempre com o horário certo. Vou ali e volto já. Lembre, a gente tem 1 hora e 30. 1 hora e 30 aí para você voltar e assistir o lançamento. It's actually more data than we know what to do with one of the common problems, or not problems, but people are like, what's the most important experiment you did? Like, it's hard to say. I mean, Então, lembrando, essa é a primeira missão, né, que está fazendo essa parceria com os Emirados Árabes Unidos, né, o primeiro astronauta, o Sultan, né, que do Emirados Árabes Unidos, que está indo para o espaço, né, lembrando que ele tem um bacharel em engenharia de comunicação, né, e ciência eletrônica, né. Então, aí estão os astronautas, o comandante Stephen Bowen, o piloto, o Hoburg, né, o especialista de missão 1, que é o Sultan da Emirados Árabes, e o especialista de missão 2, né, que é o russo, o Andrey, né? Lembrando que a posição deles aí na tela, de esquerda para direita, no assento C1, né, mais à esquerda, estamos com o cosmonauta russo, o Andrey, no C2 o piloto, o Woody, no C3 o comandante, né, o Stephen Bowen, e no C4, totalmente à direita, o primeiro astronauta dos Emirados Árabes Unidos, o Sultan. Então, lembrando que a gente tem os motores Super Dracos, né, que são responsáveis para fazer o escape da cápsula se tiver alguma emergência. Né? Então, daqui a pouco eles vão também acionar mais tarde, né, esse sistema de escape. Quando eles falarem de acionamento do sistema de escape, é a ativação dos Super Dracos, que precisa estar com esse sistema ativado antes de começar o carregamento dos combustíveis, né? A gente deve ter uns 50 minutos e tudo de carregamento de combustíveis, né? Não de combustíveis, de propelentes, né? De propelentes, na verdade, porque propelente você tem o combustível, né, e tem também o comburente, né? O comburente do Falcon 9, né, é o oxigênio líquido, né, e o combustível dele é o querosene, né, aeronáutico chamado de RP1, né? Então aí tá o que eu falei com vocês no início da live, né? O piloto, né? O piloto Woody, né? Ele está levando o piloto Woody, né? Ele está levando a foto do pai dele, né? Como eu já havia falado, essa foto que foi o pai dele correndo na maratona, né? Na maratona de Boston, e o pai do Woody, né, do piloto, tinha falecido, né, no ano passado, no final do ano passado, enquanto estava em treinamento. Eu não sei até se cometi uma gafe no início e tudo, mas eu sempre falava, né, que é o piloto, né, o piloto que está levando. Acho que uma vez aí durante a live eu devo ter falado que era o cosmonauta, o Andrey, mas é o piloto, reforçando aqui, é o piloto, né, que está levando essa foto, né? Sobre o cosmonauta, é que durante o primeiro lançamento, a tentativa do lançamento primeiro, foi o aniversário dele de 42 anos, né? Mas, infelizmente, a gente teve o scrub no aniversário dele, né?
E o Uri, né, que é o que está no assento C2, né, da esquerda para a direita da tela, ele está no assento C2, ele é o piloto, ele está levando, o único pertence pessoal que ele está levando é essa foto do pai dele, né, na maratona de Boston, né, e tudo na maratona de Boston, o pai dele que faleceu no final do ano passado, enquanto ele estava em treinamento para a missão da Crew-6, né? E agora a gente tem esse outro astronauta que está mostrando todos os pertences pessoais que ele levou para o espaço durante a missão dele, né? Ele levou aquela camisa que ele falou que já não deve caber mais nele, levou um aparelho de dentes, né, que ele tinha usado, e levou esse patch, né, esse patch metálico da Crew-3, né? Esse patch metálico que de um lado ele tem o símbolo da Crew-3 e do outro ele tem da missão, da tripulação, patch da tripulação, né? E que ele levou também esses dois patches aí também da Força Espacial. Então ele está mostrando aí o pin de novo da da Crew-3, você pode ver o número 3 ali naquele pin. Ele levou os cartões também dos filhos dele, que ele levou. Então, que ele tinha vários cartões e anotações dos filhos, que ele ia abrindo em cada um dos dias para ler. O outro fez os anéis de Saturno. O outro filho desenhou a Crew, a cápsula. E ele parado do lado da casa deles, olhando lá o pai ir, né, e falando, é o meu pai que está na cápsula. Ele falou que ele não usa óculos, mas que muitos deles voam com óculos. Pushes up, and what can happen, this is the leading theory, so we're actually still trying to figure out exactly what happens, but the leading theory is that fluid pushes against the back of your cornea and it changes the shape of your eye, and so they fly us up. So I actually, these are glasses I had with me. Então ele não usa óculos, né? Ele não usa óculos, mas ele levou esses óculos porque ele está falando, né? Porque no espaço alguma coisa acontece com o líquido que fica atrás dos seus olhos e esse líquido acaba afetando a córnea. Então, muitas vezes, dependendo de quão longa seja a missão, a visão deles começa já a mudar nesse período que eles estão lá dentro. Então, ele falou, eu não utilizo óculos, mas como poderia acontecer alguma mudança durante a minha missão, no grau da minha visão, causada por causa da minha permanência no espaço, ele levou por segurança esses óculos com um certo nível de grau, para caso ele precisasse utilizar e a visão dele mudasse lá por alguma circunstância, né? Porque geralmente isso pode acontecer mesmo com um pouco tempo de missão no espaço. Você tem essa deterioração da sua visão enquanto você está no espaço, né? Causado por causa desse líquido que fica atrás dos olhos e depois podem começar a pressionar a sua córnea, porque os líquidos corpóreos nossos começam a agir diferentemente quando está no espaço, né? E o principal deles é o líquido realmente atrás dos olhos, né? Well, they try to find time to watch their friends go into space, and you would know that. Yeah, so I'm here, but we saw Nick Ninja 12, we saw helping with the family sport, we saw ele chamou o Nick, né, que era o número 11, né? Acho que era o número 11 ou o número 12, que é um outro astronauta e que estava lá de ninja, né, como ele falou também, o que ele estava chamando aqui. Então ele falou que tem muitos astronautas que participam, né, de vários tipos durante esse lançamento, tem vários astronautas trabalhando também, né? Ele está trabalhando ali na transmissão, mas o Nick, que era o número 11 ou o número 12 ali, né, como ninja, ele estava trabalhando ali, ajudando na preparação dos astronautas na Crew, né?
Hey, Russ, I got you loud and clear. Tá falando com outro. Thanks for calling. So Megan's at home in Houston watching the launch. A Megan, ele falou com a Megan, mas a Megan tá em casa agora, ele falou. I think you guys came up with a game to kill some time while you're waiting for the closeout crew to leave. Astronauta Megan, Yeah, well, Megan it's McCarthy. been enough time that, when you first get in, of course, you're all business and you go through your checklist and you review the nominal timeline and you of course, review the contingency. Ela tá falando de tudo isso, de como é chegar às timelines, né, todos os procedimentos, né? Que ela sabe muito bem como são essas etapas e tudo que a equipe está passando por agora, né? And so we set about entertaining each other. And, we had Thomas, kind of our Julie, the cruise director, and he had us playing a variety of different games that I'm not sure if he made them up or these are French games or what, but he kept us well entertained. It looked like the French version of rock, paper, scissors. I'm not sure if that's what it was. Então tá falando que eles fazem várias coisas que mantêm eles animados lá, né? But the game of thumbs, and so it's a little bit like rock, paper, scissors. Well, Megan, you're watching us, lembrando que a carreira, né, de astronauta, ela é assim, né? Você tem, você vai para o espaço, mas lembrando que todos eles têm aquela profissão por qual eles foram contratados. Então você tem engenheiros da computação, cientistas da computação, você tem às vezes médicos, astronautas que são médicos, que são biólogos e tudo. Então você fica fazendo por grande parte do tempo da sua vida como astronauta da NASA, né? Você fica fazendo esse trabalho burocrático, esse trabalho de escritório, aquele trabalho cujo qual a sua profissão é de utilidade para eles. Então, grande parte da vida de um astronauta na NASA é trabalho de escritório, né? Uma pequena parte da vida dos astronautas é realmente ir para o espaço, entendeu? Então, que ele falou, eles sempre falam, é uma pequena porção da carreira deles, toda a carreira, essa parte de ir para o espaço. A maior parte, realmente, eles continuam fazendo o trabalho de escritório e com as profissões, né, que eles foram contratados, né, pela NASA. Aí a Aline falando, astronauta Megan McCarthy. His quarantine cut, I still don't pay for haircuts. I cut my own hair. Theo was a test case. Megan was nice enough to let me test out my haircutting skills on her son. Really? Wait. Ele falando aí, esse daí falando que ele não paga com corte de cabelo, né? Ele não paga com corte de cabelo, que ele corta, ele faz os cortes dele de cabelo, e falou que a Mega, né, uma vez deixou ele fazer, experimentar os dotes dele como cabeleireiro e tudo para cortar o cabelo do filho dela, né? Yeah, just let it grow out. And I remember seeing the shot of you, just your hair just flowing freely and Daí tava falando que lembra do cabelo dela voando, né, livremente no espaço, né? My hair deserves its own credit, in the credit line, like Megan and Megan's hair, because it's a whole entity on its own. Ela falou que são duas entidades diferentes. A astronauta Megan e o cabelo Megan, né, da Megan, quando tá no espaço, né? Ele falou que o cabelo se comporta totalmente diferente dela quando ela tá lá no espaço. Awesome. Can't have you getting grumpy. No, ma'am. Thank you very much. Well, Megan, we really ele falando somente os chumaços voando, né? The launch from home. Thank you so much for being on the broadcast with us. Thanks, Megan. I'll see you back in Houston. You guys are doing awesome. Tá, agradecendo a Mega pela presença aí. Megan McArthur. Megan McArthur. Foi piloto da Crew-2, ela. Ela foi piloto da Crew-2. Da Crew-2. Agora a gente está vendo aí o Pad, né, o emblema da missão, né, da Crew-4, né? Da Crew-6, né? A Crew-6 está indo agora. Então, cada missão tem o seu próprio emblema, né? E o design é feito pela própria tripulação, né? Então, a gente tem um navio, né, com a figura do dragão na frente. A gente tem como a âncora, né, da Crew-6 ali, do emblema da Crew-6. A gente tem a âncora, que é a estação espacial. A gente tem a própria Crew lá em cima, né? A gente tem atrás da vela, se a gente notar, a gente tem a Terra, a Lua e Marte, né? Ali no emblema. E na vela, né, a gente tem o número 6, né, da Crew-6, né?
Então, esse é o significado, né, do emblema que eles fizeram o design, né, a tripulação fez o design, é um navio, né, porque eles chamam, né, a espaçonave, né, e para eles é spaceship, né, ship, navio, né, o navio espacial, né, em inglês. Então, com a cabeça de dragão na frente, a âncora, que é a estação espacial, né, embaixo da vela a gente tem em laranja Marte, atrás do lado esquerdo da vela a gente tem a Lua e na superfície assim da vela por de cima a gente tem a Terra e na vela, né, o número 6 em algarismos romanos. E acima a gente tem a referência da espaçonave Crew. Aí a gente já tem a escotilha lateral totalmente fechada. Mas o time que lacra toda essa escotilha ainda está esperando. Ainda deve ter mais uns 15 minutos de espera para daí eles poderem realmente liberarem a torre de lançamento. Entendeu? E daí eles poderem sair do pad e a gente poder começar a fazer o carregamento dos combustíveis, né? A gente tem agora T-menos 1 hora e 15 minutos. Né? E a Aline confirmando aí, né, que é o patch da missão Crew-6, né? Essa primeira missão de parceria, né? A primeira vez que está fazendo a parceria com Emirados Árabes Unidos, né? Lembrando que a gente tem 16 motores Draco na Crew Dragon, né, que eles são responsáveis para fazer a atuação no espaço. E a gente tem os motores Super Dracos, que são do sistema de escape, para que se acontecer alguma coisa antes do lançamento ou durante o lançamento, a Crew Dragon possa ser arremessada a mais ou menos 2.600, 2,5 milhas e tudo em direção ao mar, né, para depois ser resgatada, né? Então, lembrando que essa escotilha lateral por onde eles entraram, ela não será mais aberta, ela não será aberta no espaço. Essa escotilha lateral, ela só será aberta quando eles retornarem à Terra. A escotilha que eles utilizam para entrar na estação espacial fica no topo da Crew Dragon, que nesse momento está à frente dos astronautas. Eles estão olhando em direção aonde fica a escotilha do nose cone, né, e que é a escotilha por onde eles fazem a entrada, né, na estação espacial. Já essa lateral por onde eles entraram, que está agora na direção dos pés deles, né, ali em direção aos pés deles está essa escotilha lateral, é uma escotilha que ficará fechada até o regresso deles. Por isso ela tem que ser muito bem fechada para não criar arrasto nenhum durante o regresso, por causa de todo o calor que é causado pela compressão, né, dos gases que temos na atmosfera, né? Então, quando esse gás é comprimido ali pela superfície da Crew Dragon, formam calores muito grandes, né? Forma aquele plasma, né, em volta da espaçonave. Embora que a parte de baixo da Crew Dragon é que receba a maior pressão, onde esses gases são mais comprimidos e a parte do plasma forma maior, eles ainda vêm, né, chamuscando pela lateral da espaçonave. Então a gente não pode ter nenhum dente, nenhuma parte, nenhum milímetro daquela escotilha lateral, né, para fora e que cause um arrasto maior e cause um sobreaquecimento ali, né? Thanks, Daryl. The
team here in Mission Control Houston has told that they are go for launch. The International Space Station is ready for Crew-6 astronauts to Eles lift estão falando off. que, por enquanto, até agora está tudo go for launch, né? Mas ainda não receberam go, mas por enquanto tudo... Onboard the station if their focus areas were online and working properly. Por enquanto está tudo online e funcionando como deveria estar funcionando. The station's onboard subsystems and our ability to control. Esse é o centro de controle de missão da NASA em Houston, no Texas. The crew in orbit is currently in a sleep period, and they are scheduled to wake up at midnight Central Time. The International Space Station Flight Control Team is ready for launch. Mission Control Houston will continue monitoring the então que eles têm também eles estão programados para acordarem à meia-noite da hora central, não sei se é a hora central dos Estados Unidos. All right, a beautiful shot from high above the Kennedy Space Center, going by the VAB as we look out. Então a gente vê um pouco ali do prédio do VAB, né? E depois um pouquinho do complexo de lançamento, né? I was watching, the Starlink launch. What do you see there? Looks like some insects flying by, maybe dragonflies. Yeah, I can't tell if they're insects on the screen or there you go. Isso, aquele centro de controle de missão da NASA em Houston, no Texas. Aquele que a gente viu agora há pouco, né? Então, lembrando a vocês também que essa roupa deles, por mais maleável que seja, né, ela é rígida na parte das costas, né? O capacete, pescoço e aí nas costas até ao quadril, ela é mais rígida, né? Para ajudar em todas as forças que eles enfrentarão. E agora a gente está com a Janet Petro, né? Diretora do Kennedy Space Center, né? Yeah, sure. So, last year, 60th anniversary, we went through this with Artemis, not just 2 times, but we did it 3 times successfully, launching the 3rd time on November 16th. So launch is hard, the whole process, and we got to get it right. They say, you'd rather fix a problem on the ground than launch and then have a problem in the air. So the team, the NASA team, along with the SpaceX team, has worked really hard. We had our Delta launch readiness review late yesterday evening, worked through the issues that we experienced on the first one, and we're ready to go tonight, Jasmine. That is what we want to hear. It's good to hear that we are looking. Ela está falando que está tudo preparado para ir hoje, né? Ela falou um pouco dos problemas que eles tiveram de comunicação da outra vez. What is Kennedy doing to continue growing and improving? So the first 60 years, it started, Kennedy was with Apollo, and then então que eles começaram esse centro com Apollo e agora estão indo para Artemis. Brought a lot of the commercial industry here to launch. E que agora eles trouxeram muito da indústria privada para ir para fazerem lançamentos. Então que eles estão crescendo muito, né, que é um local muito popular para lançamento. E que eles são felizes com os parceiros comerciais privados. We have a spaceport integration team. They coordinate with the eles também têm uma equipe de espaço-porte. Every single one of those 90 plus launches will be supported by our Kennedy team, as well as que grande parte, né, de todos esses lançamentos será feita também com a ajuda da equipe dela, né, do Centro Espacial Kennedy. Então, uma grande porcentagem do número de lançamentos comerciais será feito, né, pelo centro, né, o centro do Espacial Kennedy, né? Thank you, Jasmine. Por qual motivo a comunicação de problemas é Houston? Porque é a parte principal realmente, né, da NASA, né? O centro de controles da missão fica em Houston, não fica aí no Kennedy Space Center. Né, realmente todo o controle, né, de lançamento, não assim um controle de lançamento, você tem o controle de lançamento aí em Kennedy, mas o controle total das missões espaciais vem por Houston, né, pelo Centro Espacial de Missão em Houston, no Texas, né.
Então, eles que estão monitorando a estação espacial. Lembrando que para ter o lançamento da Crew Dragon, né, o que acontece é o seguinte: depois da estação espacial passar bem por cima da onde a Crew Dragon está, é que daí é feito o lançamento da Crew Dragon. É assim que é feito o cálculo desse lançamento pela NASA. Isso falando em questão da NASA, né? Como a NASA lança para a estação espacial, ela espera passar a estação espacial. Então, momentos antes do lançamento, a estação espacial estará passando por cima do Centro Espacial Kennedy, e daí sim é feito o lançamento, né? Que é quase que uma corrida, né, de cão e gato, né, de gato e rato, que a Crew Dragon vai fazer para chegar 25 horas depois na estação espacial, né? Então, estão falando que eles estão trabalhando também nos trajes lunares, né, que são totalmente diferentes, tanto desses trajes da SpaceX, quanto dos trajes que eles têm agora das caminhadas espaciais. Então, eles estão trabalhando nos novos trajes, que serão os trajes lunares para caminhadas espaciais na Lua, né? Então, eles estão fazendo todos esses trabalhos, né, na NASA. You know, it's got to be kind of exciting to be working on the next thing that's going to land on the moon. Yeah, I think all of us enjoy. That's why it's fun to do these. Então ele está falando, né, que deve ser muito emocionante, né, trabalhar nesse desenvolvimento dessas novas tecnologias, né, para as missões lunares. Ele está falando que realmente que estão todos muito animados, né, e trabalhando e se esforçando bastante, né, e mantendo a mente, né, saudável e tudo, e feliz no que estão fazendo, que sabem que todos esses trabalhos que eles estão fazendo de pesquisa e que eles estão fazendo para as missões lunares, né, vão surtir efeito no final, né, que eles estão ajudando a promover o futuro espacial, né. Então você vê, eles continuam com todos esses trabalhos, né, esses trabalhos de pesquisa. Cada um dos astronautas ajuda nesse traballo de pesquisa, dependendo das suas habilidades, né? Então, uma coisa que espera a ele são as novas descobertas que possam ser feitas. Ele adoraria ver a humanidade ir explorar, começar a explorar outros planetas. E é isso que inspira ele continuar trabalhando na NASA, né? Em contribuir com esse avanço que ele espera, né? Ainda poder ver, né, os seres humanos também explorando outros planetas, como indo para a Lua, que isso já é o mais certo, mas depois conseguindo ir para Marte e outros planetas. Então é isso que mantém ele inspirado, né? Cada dia que ele vai trabalhar, ele sabe que ele está contribuindo mais para esse futuro, né? You know, whether it's elementary answering bathroom questions, you know, because I've heard plenty, all the way to, you know, talking to university students who have questions like, you know, where do I go, and like what kind of degrees, and you know, so it is really cool, and it inspires me to be. Então a gente vai começar daqui a pouco o carregamento de combustível. Então a gente vai ter acionamento também do sistema de escape. Crew-6 and the mission will be the company's 6th crewed space flight. This is for, of course, SpaceX and NASA. Following the crewed test flight demo 2. Então essa vai ser a 6ª missão tripulada, né, para a NASA, missão oficial tripulada, a 6ª missão tripulada, missão oficial, mas lembrando que será a 9ª missão tripulada da SpaceX, a 9ª missão tripulada da SpaceX, porque a gente também tivemos outras missões, né, tivemos a Inspiration 4, que não era para a NASA, né, então essa vai ser a 9ª para a SpaceX, e a 6ª, né, para a NASA, sem contar a Demo, né? A Demo 2, né?
violation. That means 95% go. Então estamos com, em questão climática, estamos com 95% de chance para o lançamento, apenas 5%, né, de não ocorrer o lançamento. And so with roughly about an hour, sorry. Go ahead. Estamos com quase 1 hora para o lançamento, né? Estamos com 1 hora, 2 minutos e 45 segundos para o lançamento. The crew poll for readiness, that will happen right at T-minus 60 minutes. And then the Dragon poll for prop load is at T-minus 55 minutes. From there, então, provavelmente no T-menos 55 minutos começaremos o carregamento dos combustíveis, dos propelentes, né, fazendo correção dos propelentes. And the crew will get the call to close their visors and to arm the launch escape system. I'm going to walk you all the way through it. Então, daí a gente vai ter todo aquele procedimento de armar o sistema de segurança e de escape, né, que é o acionamento dos Super Dragons, né? E depois disso, daí a gente tem propellant loading for the Falcon 9 will begin. Então, lembrando, falando propelentes porque a gente tem o comburente e tem um combustível. O propelente do Falcon 9, né? De ambos os estágios, né? Do primeiro e do segundo estágio. O comburente é o oxigênio líquido, né? E o combustível é o querosene aeronáutico, né? E mais especificamente de foguete, chamado RP1, né? Não seria o mesmo querosene aeronáutico para aviões, né? E tudo esse é um outro, é o RP1, que seria realmente para foguetes, mas é um querosene. Lembrando que esse Falcon 9 vai retornar à Terra e vai pousar na balsa, né, Just Read the Instructions. Então a gente agora já tem 50... Não, já vamos ter agora chegando a 1 hora. 1 hora para o lançamento. Aí o VAB, imagens do VAB, do prédio do VAB, né, do complexo de montagem, né, onde eles montam, né, fazem a montagem de todos os veículos, né, como o do SLS, que a gente viu, né, e ao fundo, né, o Launchpad, né, o 39A, de onde será feito o lançamento. Probably looking forward to the prop Dragon Crew-6, cycling orbit tank isolation valves to equalize low flow pressure. SpaceX Dragon copies for Washington. Quickly explain what that is? So give them that call. So a lot of times whenever they're going to do something with any prop loading or valves, they'll give the crew a heads up. So if they hear the sound or então o que isso quer dizer? Eles avisam a tripulação de que antes deles fazerem qualquer carregamento de combustível, né, eles vão fazer essa parte de controle de válvulas, né, então para eles saberem tudo, porque qualquer som que eles escutem e tudo, né, eles já estejam preparados e tudo, das válvulas abrindo e fechando e tudo, então eles avisam anteriormente que eles vão começar esses procedimentos e tudo para a tripulação. To kind of talk through the launch sequence and using this time to basically what we call chair fly, talk through. Dragon SpaceX, you are go for section 5. Eles vão para a seção 5. All right, picking up section 5, preparation for LES arming. Então, vamos para a sessão 5, agora a preparação para o lançamento. Agora é uma recapitulação, né, de como eles estavam antes, né, naquela área de quarentena, né, onde eles estavam se preparando, a caminhada deles, né, até o local dos carros da SpaceX, a saída deles, né, cumprimentando ali todos os fotógrafos, familiares, e eles na mesma posição, né, que eles estão na Crew Dragon. Nessa foto, os carros em direção, passando em frente
ao prédio VAB, o prédio de montagem. Né? Lembrando que esses carros telas, eles têm um banco, né, modificado para comportar esses trajes dele. O motivo aí deles fazerem essa inclinação para trás, né, estranha, é o que eu falei com vocês, que essa parte do capacete, pescoço e costas até o quadril, né, ela é rígida, né? Ela é rígida, entendeu? Para a segurança deles. Então eles não conseguem, se vocês notarem, quando eles olharem para o lado ou tentarem olhar para o lado, o capacete não gira, né? Ele é rígido, totalmente rígido ali. Então eles estão se preparando agora para começar o carregamento de combustível e armar, né, o sistema de segurança e escape, né, que é o acionamento dos motores Super Dragons, né? Agora a gente está indo lá para o centro, né, da SpaceX no Texas, né, onde a gente tem o Gary Jordan da comunicações da NASA e a Jensen Anderson, né, que é da SpaceX, né? Então, esse daí é na Califórnia. É na Califórnia, essa central da SpaceX, né? Esse headquarters deles, onde eles estão. Ali atrás a gente pode ver a primeira versão também da Crew Dragon, não, da Dragon, né? A gente pode ver a primeira versão da Dragon, né? E lembrando que essa espaçonave, né, ela foi batizada de Endeavour por os astronautas, né, Bob e Doug, que foram na Demo 2, né? Foram os primeiros a irem ao espaço numa Crew Dragon. E eles batizaram essa espaçonave, né, como a Endeavour, né, a C-206. Então foi um batismo que o Bob e Doug fizeram, né? Então, falando que levou muito amor e dedicação, né, e que eles ainda estão aprendendo muito, né, com cada lançamento, né, que eles fazem. E que isso tudo é em contribuição a tornar os seres humanos uma população, né, interplanetária, né? Isso, a parceria aí da SpaceX e com a NASA, né? Ela que trabalha para a SpaceX e ele que trabalha para a NASA, né? Então agora ela vai mostrar o controle de missão da SpaceX. Agora esse que está ali atrás dela, né? Esse é o controle de missão da SpaceX. É o controle de missão da SpaceX, também fica na Califórnia. Né? A gente pode ver ali atrás da tela deles a parte de baixo dessa Dragon, né, que está aí. Então aquele controle de missão está ao lado direito deles ali. E esse é o outro controle de missão da SpaceX que está lá no Kennedy Space Center. Esse é o controle de missão da SpaceX que fica no Kennedy Center realmente, esse outro. E esse é o controle de missão da NASA, né? Total e tudo é o controle de missão da NASA que fica no Houston, Texas. Esse é o chamado Houston, né? Centro de controle Houston. Então falando que deve levar umas 24 horas e meia, né, para eles chegarem na estação espacial. Então que agora está tudo aparecendo perfeito e tudo para ter um lançamento no horário, dentro do horário. Aí a Kate Tice, né, que é chefe de engenharia da SpaceX, e daí está falando que tem sido uma contagem regressiva bem suave até agora, né, que a gente está com 53 minutos, né? Então que a gente já passou por vários testes de comunicação, fizemos os testes de vazamento dos trajes, daí uns testes também de fechamento da escotilha lateral, e tudo foi feito, né? Então que depois a gente vai fazer as checagens e tudo de abastecimento quando eles começarem a ser abastecidos. O primeiro e o segundo estágio, né? Também a Crew Dragon.
Dragon, né? Então a gente pode ver aí o primeiro estágio, né? O primeiro estágio do Falcon 9, que esse booster está voando pela primeira vez, né? Esse primeiro estágio está voando pela primeira vez. Então a gente vai ter um go ou no go checagem, né, dos sistemas eletrônicos também. E primeiro a gente vai ter esse braço, né, da tripulação, braço da tripulação por onde eles entraram, vai ser a primeira coisa que vai ser removida. Depois desse braço removido, daí o sistema de escape de emergência vai ser acionado, né, que são o acionamento dos motores Super Dracos da Crew Dragon. Daí vão passar as outras checagens, né, de velocidade do ar, como é que está o clima, mas que o tempo, né, está favorável realmente para o lançamento e que a probabilidade de violação das condições climáticas é quase que mínima, né? A gente tem 95% favorável das condições climáticas e tudo para o lançamento. Today we have an instantaneous launch window at 12:34 a.m. Eastern. As I've said before, once we begin propellant load, there is no opportunity to change the T0. Então ela falou que uma vez que eles comecem realmente o carregamento dos combustíveis, não há chance de mudar o T0, né? Qualquer mudança eles terão que fazer um scrub. Então, ótimas notícias. E aí a gente está falando, ela está repetindo o que eu falei, né? Que esse lançamento marca o 6º lançamento, né? De uma missão tripulada com pesquisa científica, né, da Crew Dragon. E aí todos eles passaram por esse treinamento também dentro da SpaceX, né? Então eles vão começar pelo Stephen Bowen, que é o comandante, né, que ele é formado na Universidade de Massachusetts. Ele já participou por 3 missões espaciais no ônibus espacial, né? Ele tem também graduação de engenharia pelo MIT, né? Esse é o 4º voo dele, né, para o espaço, somando com os outros 3, né, que ele fez com o ônibus espacial. Ele já passou Ele já acumulou 47 horas de spacewalks, né, que foram realizadas em 7 spacewalks, né, caminhadas espaciais que ele fez. Esse é o piloto, né, o Warren Burke, o Woody. Ele tem um doutorado em ciência da computação, em eletrônica. Ele já foi, ele é também piloto comercial. Então ele vai estar como responsável pelos sistemas, né, da Space Dragon, da Crew Dragon, né, durante seu voo no espaço, né? E é o primeiro astronauta dos Emirados Árabes Unidos, né, o Sultan. Então ele foi um dos primeiros 2, né, escolhidos nos Emirados Árabes para essa missão em parceria com a NASA, né? E agora a gente vai para o cosmonauta russo, o Andrei, também especialista de missão, e ele vai estar analisando todos os dados dinâmicos da Crew Dragon durante o lançamento e durante o retorno, né, o regresso dela à Terra. E essa que vai ser a função dele como um especialista de missão, né? Thanks, Jesse. We're coming up to T-minus 48 minutes and 40 seconds. The SpaceX launch teams are finishing final review of data from então, estamos fazendo a checagem final de todos os dados. O diretor de lançamento está confirmando
confirmando com o chefe de controle climático, né, se está tudo bem. Então, depois o diretor também, o diretor de lançamento vai dar aquela instrução para cada uma das equipes, né? Todas as equipes estão trabalhando. Ele vai avisar para que se cada uma das equipes tiver algum problema, ou até os tripulantes da Crew Dragon tiveram algum problema, para eles falarem hold, hold, hold 3 vezes, né? Segure, 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 né? Para indicar que eles tiveram algum problema e para eles abrirem um hold, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter o diretor de controle de missão também passando esses direcionamentos, né? Para cada uma das equipes responsáveis pelo lançamento. Aí a gente consegue ver a cápsula Dragon, né? Ao lado do braço de tripulação, né? Once the launch director gives the final instructions to the launch team in that T-minus 45-minute briefing, immediately afterward, the crew access arm sequence will be armed and initiated. We should get a good view of that access arm as it swings away from the capsule. That will take about 2 minutes to complete its rotation. Então, a gente deve levar uns 2 minutos para esse braço de tripulação, por onde eles entram, né, a ser recolhido, né? A ser recolhido, mas geralmente é muito mais rápido, não leva 2 minutos, 2 minutos e meio, não. Rapidinho ele já está recolhido, né? Mas ele também tem a habilidade de voo regressar muito rápido, se um problema for que eles não precisem usar o escape, né, da Crew Dragon com Super Dragons, mas que deem para eles escaparem pela torre, esse braço consegue retornar também daí muito mais rápido, né, numa situação de emergência. Davi Gabriel Campos Pereira, parabéns pela iniciativa, muito obrigado. Muito obrigado pela presença aqui no canal. Muito obrigado por estar acompanhando a live. Obrigado pela presença. Então, daqui a 1 minuto, a gente vai ter um briefing, né, do diretor de missão, onde ele vai passar todas as direções, né? Vai falar sobre o clima, falar que está preparado para começar o carregamento dos combustíveis, né? Passar as instruções que se cada um precisar, cada departamento precisar avisar que tem algum problema, né? Para falar hold, hold, hold. Então, ele vai fazer todos esses direcionamentos daqui em menos de 1 minuto. A gente está vendo imagens externas do complexo de lançamento 39A, com o Falcon 9 e a Crew Dragon número 6 Endeavour C206 no topo desse Falcon 9, né? Então eles estão preparados para retrair o braço de tripulação, armar o sistema de escape, ou seja, o acionamento dos motores Super Dragons, e também começar a fazer o carregamento de combustível. For non-urgent no-go conditions, brief the CE or LD and they'll approve aborting the countdown. For urgent issues affecting the safety of the operation, operator shall call hold, hold, hold on the countdown net. Launch control will abort the launch auto sequence immediately and proceed into the launch abort sequence. At T-minus 10 seconds, launch control will be hands-off, relying on automated abort criteria for the remainder of the count. Launch control, you may proceed with arming the crew for movement. Então, vão proceder agora para tirar o braço de tripulação, e ele fez tudo aquilo, né? Passou todas aquelas informações, né? Todas aquelas informações que eu falei que ele ia passar, né? De o que ia ser feito em cada uma das etapas, passando também para cada setor, né? Cada setor, todos os departamentos que estão trabalhando agora em conjunto, que qualquer anomalia que eles prevejam para falar hold, 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 né? Então, para eles fazerem, a hora que a gente pôde ouvir alguns sons agora desse braço sendo desconectado, né? Lembrando que todo aquele treinamento que eles passam na SpaceX, né? Eles, aquela cápsula que eles têm lá dentro de simulação também simulam todos os sons
que eles vão ouvir agora do abastecimento, porque quando começa esse abastecimento, começam a ouvir os sons de válvulas abrindo e fechando e tudo. Então, para eles não acharem que é algo estranho que esteja acontecendo, eles já estão acostumados, mesmo os que estão indo pela primeira vez, né, como astronauta do Emirados Árabes Unidos, eles já sabem, né, qual vão ser os sons que ele vai ouvir nessa parte. E aí a Aline aqui nos dando bem-vindo, né, para o Daniel, ou para o Davi Gabriel Campos. Obrigado, Davi. Obrigado, Davi. Obrigado aí pela presença. Então, a gente tem certeza agora que o braço de acesso de tripulação, né, está... A retração está completada, confirmação. Então, o braço está totalmente recolhido, o braço de tripulação, de embarque da tripulação. Flight operations team, which is not only making sure that the area around the rocket is safe, então, but also giving us some spectacular views of that crew access arm as it. Eles checam que está tudo bem em volta também do veículo lançador do Falcon 9, né? Não só que o braço está recolhido, mas que não tem nada ali por volta, né, que possa atrapalhar. Então a gente está vendo agora a Astrum Back, né? Que tem os QDs que alimentam os tanques, né? Alimentam os tanques do primeiro, segundo estágio e também da crew, né? E também serve como suporte, porque enquanto ela está sem um combustível, né, esse foguete todo ele está mais leve. Então ele precisa daqueles clamps, daquelas pinças, né, que mantenham ele estável ali. Então nesse momento as pinças ali, olha, que a gente está vendo agora no momento, aqueles clamps, né, eles estão acionados ali porque ele ainda está sem propelentes, então ele está leve, né? Então eles utilizam esses clamps, né, essas pinças da Astrum Back para manter estável o Falcon 9 e a Crew Dragon. Depois que eles já tiverem um certo nível de carregamento dos propelentes, que o foguete já estiver mais pesado, então eles podem remover e abrir esses clamps, entendeu? Yep, and timeline-wise, I'd expect probably about another minute and a half or two. They'll tell the crew to. They'll tell them to go ahead and step into the arming. You'll see them. Então, provavelmente daqui a 1 minuto e meio a gente vai ter o armamento, né, do sistema de escape, que é o acionamento do sistema dos motores Super Dracos, né? They'll stow all those things and basically put themselves in a posture where you see them stowing it right now, where you could be in a posture where if the capsule were to initiate a launch escape, you'd be. Então eles têm que ficar também posicionados numa posição, assim que esse sistema for armado, eles têm que ficar com uma posição que eles não se machuquem também. Eles vão ter que estar mais bem posicionados na cadeira e tudo no assento, né? Porque se do nada for acionado, precisa ser acionado, eles não se machuquem, né? Não tenham um whiplash com... E até essa rigidez do traje na parte de trás evita esse whiplash, né? Evita esse whiplash action, né? Que é você mover a sua cabeça para frente rápido demais e para trás, né? Que possa causar um trauma na cervical. Mas assim que for acionado esse sistema de escape, eles vão procurar ficar mais na posição de lançamento até realmente fazer todos os procedimentos finais de carregamento dos propelentes, né? A ondulação está lá toda preparada. SpaceX go for section 6. Close visors, arm launch escape system. Eles vão agora para a seção 6, vão fechar os seus visores. Vão fechar os visores porque agora realmente eles vão ter que ficar com, assim que eles vão armar o sistema de escape do Super Dragon.
eles precisam estar com os visores fechados, entendeu? Então eles estão agora avisando que a tripulação está avisando que eles vão armar agora o sistema de escape, né? Que é o acionamento dos motores Super Dragons, né? A gente consegue ver ali alguns cabos, né? Que são os KIDs que alimentam ali também a Dragon, né? A Dragon. Lembrando que a Dragon ali ela tem que ser alimentada por debaixo, né? Então, lembrando que os tanques são sempre carregados de baixo para cima, né? Então, no Falcon 9, o carregamento ali do primeiro estágio está ali bem na base. O QD está ali, né? O Quick Disconnect, que é o que ele tanto alimenta com os propelentes, mas também ele faz, né, a parte de vente de gases extras que possam se formar, né? Fica na parte de baixo. E a gente vê outros, né? Outros cabos indo para o segundo estágio, mas sempre na parte de baixo de cada um dos estágios. Porque como são propelentes muito voláteis, né, você não quer um propelente desse caindo do topo líquido, né, caindo do topo do tanque até embaixo para ocorrer alguma coisa errada. Então, os tanques são alimentados, né, de baixo para cima e nunca de cima para baixo, para não ocorrer essa queda do propelente dentro do tanque e poder causar alguma explosão espontânea, né? Então, a gente vê alguns cabos ali de alimentação e de energia também, né? De energia para a Crew Dragon, né? Porque daqui a pouco também a gente vai ter uma hora que as baterias da Crew Dragon vão estar totalmente carregadas e ela não precisará mais da Strong Back para gerar energia. Ela já terá energia suficiente dentro dela, né? Energia elétrica. What's called these giant accumulators that are full of the fuel that they then pump into the F9. And the two things I learned on our first broadcast attempt, one is that the license plate changes every time. The second that I also learned from you is that you can tell out here how full the rocket is by looking at the level that the condensation comes off the outside. Então, quer dizer, quanto mais a condensação vai aumentando ali em torno do foguete, né, mais a gente vai vendo que ele está mais carregado com os propelentes, né? Lembrando que vai começar o carregamento dos propelentes com combustível, com RP1, que eu lembro, acho que começa com RP1, e depois eles começam o carregamento com comburente, que é o oxigênio líquido, né? O comburente, que é o oxidante, né? Lembrando ali que o braço de tripulação ele já está desconectado, né? Mas pelo ângulo de visão parece que ele está ligado ali, não, senão ele já está afastado. O braço de tripulação já está afastado, né? Os clamps da Strongback ainda estão acionados porque o foguete ainda está leve, né? A gente só pode abrir esses clamps aí que seguram o foguete quando ele estiver bem abastecido, porque daí ele já vai estar mais pesado e ele vai estar mais estável, né? Então a gente consegue ver ali também os painéis solares, né? No trunk, né? O trunk que é aquela parte de baixo da Crew Dragon. Vamos ter uma chamada agora. Então começou o carregamento dos propelentes. The radius away from the launch pad, since there's now prop flowing into the rocket. Começaram agora os carregamentos dos propelentes. 34 minutos para o lançamento. Falta pouco. Falta pouco. Mas muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, né? Então, o carregamento dos propelentes começaram. Lembrando novamente que os propelentes a gente tem como comburente o oxigênio líquido e o combustível, o querosene aeronáutico para foguetes, chamado de RP1, né?
Então, ambos esses, né, são responsáveis realmente pela combustão, né, dos motores Merlins. Lembrando que é mais ou menos o que acontece com um carro nosso, né? O carro é diferente. O carro é um motor aspirado. Então, o seu carro, você tem um combustível, que é a gasolina, mas ele precisa do ar, né, que ele aspira. O motor ali respira o carro, né? Então, o ar que recolhe, o oxigênio que tem ali no ar, é usado, né, para fazer a combustão do seu combustível, que é a gasolina. Já aqui, não. Já aqui eles precisam ter o oxigênio líquido, né, que é o comburente, para ajudar, né, na combustão do combustível, né, que é o RP1, né? Até porque eles estão indo para o espaço e vai ter o vácuo. No vácuo você não vai ter ar, não vai ter nada. E não é só por causa disso, né? É muito mais eficaz, né? Muito mais eficiente, né? E maior, né? O poder dessa combustão, né? Do comburente do oxigênio líquido com combustível, né? Do RP1. Isso mesmo, terraformars. Esse estágio, o primeiro estágio, é novo. É a quarta vez que a SpaceX está usando... Olha os sons. A gente está ouvindo os sons agora, se vocês estão ouvindo aí. Do carregamento dos propelentes. Não, imagina você tá lá dentro ouvindo isso. Mas esse daí, o booster, né? Ele é o booster de número de série, né? O B1078-1. E é a quarta vez que a SpaceX está fazendo um lançamento com um booster totalmente novo para um voo tripulado. É a quarta vez que eles estão fazendo, né? Então ela está explicando aí o que eu falei, né, no início da live, né, que a gente também tem o T-Tab, né, que é responsável pela ignição dos motores Merlin, né? Então o T-Tab ele não é carregado ali no foguete, ele é uma outra parte de solo, né? Então esse T-Tab é um fluido, né? Um fluido, né? Inflamável que ele entra em combustão espontânea em contato com o oxigênio. Então a gente tem oxigênio no ar, então em teoria ele entra em combustão espontânea em contato com o ar, né? O que seria T-Tab? O T, né, que é TEA, é o trietil alumínio, e o TAB, né, que é o TEB, é o trietil bóron, né? Então essa substância, esse líquido inflamável, é o que eles utilizam para dar ignição aos motores Merlin, né? Então assim que ele é ejetado ali próximo aos motores, né, dá essa combustão, a gente vê aquela chama verde. Aquela chama verde é a combustão desse fluido T-Tab, né? E é ele que causa a ignição dos motores Merlins, né? Então, durante todo o treinamento, essa tripulação, né, passou pelo treinamento na SpaceX. Então, durante a cápsula de treinamento de simulação, eles passam por todos esses sons que a gente está ouvindo. Eles estão ouvindo maior ainda esse som do carregamento do combustível, né? Então, para eles estarem acostumados, saberem quando o som é normal, quando não é, de abertura e fechamento de válvulas, né, dos líquidos, a gente consegue ouvir o som dos líquidos. Olha ali que a gente já começa a ver uma condensação na parte de baixo do Falcon 9. Aquilo, a parte de baixo não é um vente ali, realmente é uma condensação criogênica, né, porque esses propelentes são super, né, gelados, né, são super gelados, porque para você ter tanto o oxigênio, né, principalmente o oxigênio, você ter o oxigênio líquido, né, ele é um líquido praticamente criogênico, né, o oxigênio líquido, né. Então a gente já começa a ver aquela condensação, né. Então depois também a gente vai passar por um resfriamento dos motores, né.
onde eles passam um líquido criogênico também pelos motores para já fazer uma prévia de resfriamento, para que quando eles sejam acionados, eles já estejam com uma temperatura fria e não causa nenhum derretimento do metal, das tubeiras e tudo isso, né? Então a gente vai ter aquele procedimento também do aging chill, né? Que é a parte de resfriamento dos motores. Então a gente está falando aí, né, que a gente vai ter o lançamento, né? Depois eles vão desacelerar o Falcon 9 por causa das pressões aerodinâmicas. Depois que a gente passar do Max Q, que é o ponto de pressão máxima aerodinâmica, daí eles vão poder reacelerar. Então daí eles vão reacelerar o Falcon 9 depois de passar o Max Q, porque daí a gente já vai estar numa atmosfera mais rarefeita e não vai ter tanta pressão aerodinâmica. Daí a primeira parte de que a gente vai passar depois disso é o MECO, né? MECO, que é o Main Engine Cutoff, né? Que é o corte dos motores principais, os motores do primeiro estágio, né? Então a gente vai ter a separação do primeiro estágio com o segundo estágio, né? Aonde a gente vai ter depois o acionamento do motor Merlin vácuo, né? Do segundo estágio, e daí a cápsula Dragon continua em direção ao espaço. Nesse passo, né? O Falcon 9 vai acionar os motores para se reposicionar para fazer o entry burn, né? Para ele poder fazer o seu retorno de regresso. Então esse entry burn ajuda ele a se reposicionar para a reentrada, né? E o segundo estágio, né, vai continuar o seu voo, vai continuando acelerando, né, para o seu voo para o espaço. 90 segundos depois, daí a gente vai ter a queima para pouso, né, do Falcon 9, onde ele vai ser desacelerado rapidamente e ele daí vai pousar na balsa Just Ready Instructions, né? Após isso, né, a gente vai ter o corte, né, o seco, que é o Second Engine Cutoff, né, que daí é o corte do motor Merlin Vacuum do segundo estágio, e daí sim a gente vai ter a separação da Crew Dragon, né? A gente vai ter a separação da Crew Dragon do segundo estágio. Então ela já vai estar com uma velocidade orbital, né? Que ela já vai estar no espaço. Nisso eles já vão poder desarmar os Super Dracons e daí eles vão poder abrir o nose cone, que é aquele nariz que está aparecendo ali da nave, aonde eles vão poder testar também os motores Draco, né? Os Draco aí eles estão mostrando a checagem, os testes que eles vão fazer nos 16 motores Draco, né? Que são os motores que eles usam para fazer a direção, a mudança de atitude da Crew Dragon enquanto ela está no espaço, né? Então a gente tem 16, eu acho que na parte ali do nose cone a gente tem pelo menos 4 motores Draco, né, que controlam essa atitude. They're also making sure communication links between the station, Dragon, and the ground are working properly, and the consensus to this point is that everything is proceeding right on track. Teams here in Mission Control Houston, the team in Hoburg, and the astronauts aboard the space station will monitor the autonomous docking of the Dragon spacecraft on Friday. They'll perform a series of leak checks, then work to open the hatches on both the Dragon side and inside the station's pressurized mating adapter. We expect hatch opening to take place about an hour and a half after docking. Once on board, the astronauts will be Centro de Controle de Missão da NASA em Houston, Texas. Eles ali numa tela também do lado direito, eles estão vendo a equipe ali, né, da SpaceX e da NASA que está lá na Califórnia, né? Ali o Flight Director, né, de camisa azul, né, que é o diretor de voo da missão. We're looking great out here, Courtney, and thank you very much as we cruise around the set here. Lembrando que o Flight Director, né, da Artemis 1, né, foi uma mulher. Crew-6. Liftoff is at 12:34 a.m. Eastern Time, and if you're A just gente está de volta com o Darry e com o Raja Chari, né? Raja Chari, que é astronauta da NASA.
que ele foi na Crew-6. Olha, a gente já começa a ver que a condensação já está maior ali no Falcon 9, faltando 23 minutos e 56 segundos para o lançamento. Você vê que eles estão mais quietos, né? Porque assim que foi acionado, né, esse sistema de escape, né, que já está armado, né, o sistema de escape do Super Dragons, do Super Dragons, os motores. Então, em caso de uma emergência, né, ele é acionado e a Crew Dragon vai ser arremessada a 2 milhas e 600, né, de distância em direção ao mar. Então, por isso eles procuram ficar numa posição com movimentos mínimos, porque pode acontecer qualquer coisa, né? Nesse momento que o sistema de escape seja acionado automaticamente. Isso foi até interessante, que a gente viu algo semelhante acontecer com o foguete do Bezos, né? Com o foguete do Bezos, né? Teve aquele lançamento que ele ia mandar algumas coisas para o espaço e teve que abortar, né? E funcionou muito bem o sistema de escape dele também, né? If there's probably, let's see, third or fourth graders out there, I know that's my kids are learning about. It's like when something's really cold, it gets dense, so you can get more of it in there. So that's why it's important every drop of. Essa missão é para levar suplementos e revezar com os astronautas na Estação Espacial Internacional. Essa missão eles estão indo para fazer experimentos científicos. Logicamente eles levam, ela não é uma tanto assim de suplementos, né? Mas eles levam alguns suplementos que puderem levar, né? Mas ela não é um revezamento, né? Ela não é um revezamento e tudo, né? Essa equipe vai voltar, realmente vai ser a mesma equipe que vai voltar depois no regresso da Crew Dragon, né? Pressurize the tanks, and then next you'll start hearing probably in about another minute they'll start talking about stage 2 fuel being loaded, and so you'll hear calls, hear them talk about stage 2 and stage 1. It's 2-stage rocket, so there's fuel and oxidizer for both the stages. The first stage, like they described, having the 9 engines, and the second stage having 1, but both of those have separate tanks. Ele trazendo mais informações, levar 4 astronautas para a Missão Espacial Internacional no complexo de lançamento 39A, né, no Launchpad 39A, né, no Kennedy Space Center na Flórida. So getting a call before that happens just kind of reassures them that sound is expected and gives them a reference point on the time that they're following. We're about 37 seconds away from completing stage 2 RP1 load. Então a gente já está quase completando um dos abastecimentos. Aí estamos vendo de novo o comandante, né, o Stephen Bowen, né, que ele já é aposentado da Marinha Americana, né, ele já voou 3 vezes com o ônibus espacial, né, no 126, no STS 126. E esse é o 4º voo dele espacial, né? Aí a gente tem um piloto, o Hoburg, né? Ele tem o seu doutorado em engenharia elétrica e ciência da computação. Então, recebemos agora a informação que o combustível está completamente carregado. O RP1 está carregado, os tanques estão completamente carregados. A gente já vê que a condensação, essa fumaça que a gente está vendo, esse vapor, né, não é vente, a condensação realmente está tendo ali do tanque totalmente de RP1, do combustível RP1 totalmente carregado. A gente está agora com o especialista de missão 1, o Sultan, que é o primeiro astronauta, né, do Emirados Árabes, que está indo. Ele vai fazer pesquisas lá de mais de 20 universidades diferentes do Emirados Árabes Unidos, e também a primeira, o especialista de missão número 2, o Andrey, né?
Ele que vai estar monitorando todos os dados dinâmicos da Crew Dragon durante o lançamento e também vai estar monitorando todos os dados dinâmicos da Crew Dragon durante o seu retorno, né? Da Nebulosa Semana perguntando e se esse foguete explodir no lançamento. Se caso for acontecer algo assim, o Super Dragons, né, que é o sistema de escape, né, ele vai funcionar, né? Eles vão ser acionados, né? E a cápsula vai voar para longe, né? Do Falcon 9, né? E hoje eles já estão com uma tecnologia muito mais avançada do que da época dos ônibus espaciais, né? Então, quer dizer, vários sensores de telemetria já conseguem prever se está tendo alguma anomalia. Qualquer anomalia que o nível de probabilidade, né, de algo dar errado, né? Você tem lá um nível máximo e tudo de dar errado, mesmo que ele não exploda, mas chega naquele limite de que algo possa dar errado, isso vai causar o acionamento do Super Dragons, entendeu? Igual quando a gente viu com o foguete do Bezos, né, no lançamento que ele fez, né, o foguete não chegou a explodir, mas alguma coisa, o sistema detectou alguma anomalia que poderia chegar naquele nível de explosão e a cápsula do Bezos foi ejetada. Né? Lembrando que o Super Dragons aí, que é o sistema de escape, né, que já está armado, vai fazer voar, né, 2,6 km. F9 is proceeding with prop load. We're tracking no issues with Dragon or F9 going into launch. Eles estão falando que não tem nenhum problema com a Dragon e nem com o Falcon 9 e que está tudo go para o launch, né, para o lançamento até agora. There's also the venting, so two different processes. The condensation is the super chilled fuel cooling the metal and the skin around. Foi comer alguma coisa e se agarrou na conversa de cozinha, né? Demorou, mas voltou. Não, que bom. Estava aqui agora, falta 17 minutos, né? Falta pouco tempo, né? Daí o Luiz Leão falando para a Nebulosa Semana, nem brinca com uma coisa dessa. Então a gente está numa noite bem calma. Os ventos estão bem leves, não estamos com ventos fortes. Olha como a condensação está bem grande ali, né? Agora, ali na parte de cima, agora a gente já começa a ver um vento. Daí é um vento. Naquela parte de cima. Aí já não é condensação. A gente teve um vento. Tanto que vocês viram que agora que acabou, né? Aquela parte, então a gente estava tendo um vento ali na parte de cima. Agora sim continua a condensação, realmente o vapor de condensação dos tanques, né? For stage 1, that's going to continue to load and we'll see that go all the way down to T-minus 6 minutes. Gente, que horror, tomei um café. In terms of nada de Lázaro Cabum, né? Mas o Lázaro, ele ama, né, o Falcon 9, né? Ele não gosta da Starship, né? O Lázaro tinha que ficar amigo do Duda, né? Hey, let's throw up a quick social media question. What do you say, Raj? Sounds good. What we got here? At JSE Garin asks, mas I am 9 years old. Por esse motivo de a gente ter o vente, né? Então, também os QDs, né, de alimentação, eles acabam, dependendo do tempo que ele fique ali, também realimentando um pouco os tanques, né? Realimentando os tanques, porque quando você faz um vente para controlar a pressão desses tanques, daí às vezes você tem também, você vai perder um pouco de combustível, né? Porque o vente é o combustível que era líquido e se tornou vapor novamente, né? Então eles fazem um recarregamento, um controle desse. Mas tem uma hora que daí realmente cessa totalmente. Igual agora, né? Igual agora nesse momento que está totalmente cessado, né? Do RP1, né? Thanks, Daryl. Everything's still looking good for launch of Falcon 9 and Dragon Endeavour just under 15 minutes from now. O nosso amigo chamado Lázaro não gosta da Starship. Em todo teste, ele fala que irá acontecer um cabum.
Fuel loading on the first stage remains underway. Aí a gente está vendo o segundo estágio, o trunk e a cápsula Dragon e os clamps ali, as pinças, né, de segurança. Daqui a pouco essas pinças vão ser removidas, né? Quando ele tiver também, quando o comburente estiver totalmente carregado. Então, porque daí o foguete já vai ter um peso, ele já vai conseguir se manter estável. Então, daí a gente vai ter o recolhimento desses clamps, dessas pinças, né, que seguram o Falcon 9, né, para a sua estabilidade. This verifies that those engines will be able to move while in flight, which is how Falcon 9 steers itself during the ascent phase. Você está no interior de São Paulo, se observar ao norte é possível ver o foguete? Não, eu acho que é muito difícil, ainda mais estando em São Paulo. Talvez não parar, mas acho assim mesmo bem difícil de conseguir ver ele, o lançamento. Em São Paulo é impossível mesmo de conseguir ver o lançamento e tudo olhando para o norte, né? Muito obrigado pela presença aí, tradutor. Muito obrigado pela presença aí. Obrigado por estar presente aqui na live. At T-5 minutes, we'll then be in terminal count. And Dragon will transition to internal power. Isso aí, o Luiz Leão confirmando, né? Que não dá, não. No Brasil não dá para ver. A tal curvatura da Terra, né? And everything still remains inbound for the launch criteria. So all in all, Falcon 9 and Dragon Endeavour, all systems remain go for launch in just 12 minutes and 34 seconds from now. Então a gente está chegando aí a 12 minutos e 28 segundos para o lançamento. Aí toda a equipe de novo. As fotos sempre tiradas, né? No mesmo, na mesma posição que eles estão, né? O Andrey, o Uri, o Stephen e o Sultan, do lado de um Falcon 9 que já foi utilizado, né? A gente pode ver que o Falcon 9 deles que eles estão indo é novinho. O controle de missão. Esse daí é o controle de missão da estação espacial. Esse que está aí. Entendeu? Esse que a gente está vendo. Esse que a gente está vendo é o controle da Space Station, né? Da Estação Espacial Internacional, responsável por controlar. Porque é como eu falei, quando a estação espacial passar por cima da onde o Falcon 9 está e a Crew Dragon, depois que ela passar, que é o momento de se fazer o lançamento. E daí a Crew Dragon vai fazer um jogo de gato e rato, né, até chegar na estação. Por isso que você tem que esperar a estação espacial passar por cima de onde eles estão e daí você faz o lançamento. Então, por 24 horas e meia, né, eles vão fazer esse jogo de gato e rato até a Crew Dragon se encontrar, né, com a estação e fazer um rendezvous com a Estação Espacial Internacional. Configuring for launch so that you don't have to touch it during the launch itself. Colonel Chari putting us in the seat of the astronauts with exactly what they're doing. O Luiz Leão falando aí, né? O Falcon todo chamuscado ali atrás, né? Realmente estava. O que já foi utilizado. Esse daí agora, né? Que a gente está, ele é novinho, né? Todo branquinho, novinho, bonitinho, zerado, né? E é a quarta vez que a SpaceX está usando um booster novo para levar uma tripulação ao espaço. Então agora estamos chegando na contagem regressiva terminal. A gente the fuel loading is complete on the second stage. LOX load remains underway. Então, o combustível está totalmente carregado no segundo estágio. SpaceX confirm crew displays configured for launch. Agora confirmando os displays que eles têm lá, que eles estejam configurados para o lançamento. E o comandante confirmou que os displays lá deles estão configurados para o lançamento. Dragon Capsule Endeavour on its next trip to the International Space Station. We wish you a great mission. Desejo uma grande missão, uma boa sorte
Godspeed e aproveitem a viagem. Muito obrigado, John, e a todos que fizeram esse veículo e tudo seguros para eles poderem fazer essa viagem. Está tudo transcorrendo calmo e tranquilo. E que eles estão preparados para o lançamento. Então, ela falou, né, que todos o combustível RP1 também está totalmente carregado no segundo estágio também, que só está terminando o carregamento do comburente de oxigênio líquido, entendeu? É o único que falta. Aí a gente está vendo o centro de controle de missão na Califórnia da SpaceX. Esse é o centro de controle de missão da SpaceX na Califórnia. Now at that T-minus 10-minute mark, we heard the good luck and Godspeed from the teams here in Mission Control in Hawthorne, where that crowd is gathering. Aline falando, tá chegando o momento. E tá realmente. Então, ambos os tanques de combustíveis do primeiro e do segundo estágio estão totalmente carregados com querosene aeronáutico, né, RP1, e agora só começando, acho que vai estar completado agora que a gente está tendo um vente lá em cima do segundo estágio, talvez a gente esteja agora completando o carregamento do comburente de oxigênio líquido do estágio do segundo estágio. A única coisa que está faltando terminar de ser carregada. Daí a gente depois vai para o Engine 2, né, que é o início do resfriamento dos motores, né, onde eles abrem as pré-válvulas, né, para liberar uma parte do líquido criogênico para fluir, né, em todo o hardware e nas turbobombas, né, para já deixá-las mais geladas para elas aguentarem a temperatura, né, que vão receber inicialmente, né. Então já tem que estar resfriado, né, para aguentar essa temperatura e não causar nenhum derretimento, né? Então ajuda esse Engine 2 ajuda a fazer esse resfriamento em todo o hardware. Então começou agora o processo de Engine 2, de resfriamento de todo esse desse hardware, né? Então agora a gente está realmente agora se preparando para o lançamento. Olha o vente, esse daí já é vente que a gente está vendo, provavelmente do tanque de comburente. Do tanque de comburente e tudo do segundo estágio, esse vente, entendeu? Porque embaixo fica o tanque de combustível e acima fica o tanque de comburente em cada um dos estágios, né? O combustível embaixo e o comburente em cima. É muita coisa para controlar. Assistindo parece até fácil. Para mim, eu já acho difícil, né? Porque eu também estou monitorando aqui tanta coisa e tudo que eles vão passando, é muita coisa, né? Agora você vê o trabalho em conjunto, quantas pessoas precisam, né? Para isso sair perfeito, porque é muitos dados. São muitos dados, né? Para serem controlados, né? A gente tem uma equipe responsável de missão da Estação Espacial, tem um centro de controle de Houston, do Texas, temos a equipe de controle do Falcon da SpaceX, que está na Califórnia, e temos uma equipe de controle da SpaceX que está lá no Cabo Canaveral, né? Fora todos os outros, Safety Council, o Ground Systems, né? O pessoal de solo, né? A gente tem vários outros departamentos, tudo, né? E todos eles têm comunicação direta com os tripulantes, e os tripulantes têm comunicação direta. Agora, a configuração para a contagem regressiva terminal.
Agora pode ser que... We heard both of those calls. Dragon onboard computers are going to take control of the vehicle. Então agora os computadores da Crew Dragon vão tomar o controle. Agora. Which is indicated by the half black and half white indicators, the black being the solar panels that provide além das estações pelo caminho durante o costeamento, sim, realmente. That confirmation of strong back retract, we should be able to visually see that strong back. The strong back will retract about 2 degrees away from the vehicle. Eu estou recebendo informação aqui, só um minuto. Liftoff, the strong back will actually go back to 45 degrees. That strong back is part of the transporter erector, which provides the liquids and gases and electrical connections to the vehicle. As Gary pointed out, those clamp arms opened up the trunk just above. Então a gente está vendo ali o trunk, né? O trunk da Crew Dragon, né? A parte escura dele é a parte onde tem os painéis solares, né? E esse parece ser um novo modelo de trunk. Agora a gente já teve a abertura dos clamps, né? Os clamps e a strong back está fazendo um pequeno movimento basculhante, né? Então, quer dizer, tudo preparado, todos os tanques estão quase pronto, todos os tanques. Mas os clamps já foram abertos, então o Falcon 9 ele já tem um peso suficiente para se manter estável, entendeu? Então, por isso, houve a abertura dos clamps e também uma pequena retração da... Agora, a Crew Dragon já está totalmente com a sua energia interna, já está toda carregada, as suas baterias internas, então ela não é mais alimentada energeticamente pela strong back. Ela agora é alimentada energeticamente por todas as suas baterias internas, né? Ele andando, bora SpaceX. Bora mesmo, que daqui a pouco eu tenho um trabalho para daqui a pouco também. A gente falta 2 minutos. Já passamos daquele probleminha, né, do T-Tab. O T-Tab tinha sido nos 5 minutos antes, até agora tudo nominal, realmente não houve confirmação de problema nenhum, nem com o pessoal. Agora sim terminou o carregamento do comburente de oxigênio líquido. Falcon 9 totalmente carregado, com seus propelentes, com seus comburentes e combustíveis, oxigênio líquido e o RP1. Agora vem um vente de liberação, né, para a pressão dos tanques. Agora a gente vai ter uma chamada para o FTS, que é o Flight Terminator System, é que se eles tiverem algum problema no foguete, no Falcon 9, eles possam explodir o Falcon 9. Agora menos de 1 minuto. Agora 46 segundos para o lançamento. Tá chegando a hora. Dragon, SpaceX, go for launch. Go for launch. SpaceX Dragon, copy. Go for launch. T-minus 30 seconds. T-minus 30 seconds and counting. All teams pulled go. Todos os times deram go para o lançamento. Seconds. 15 segundos para o lançamento. On-time launch for the instantaneous 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vamos lá. 1. Ignição. Engines full power and liftoff. Full power. Go Dragon, go Falcon. Lançamento.
Lá vem água. A propulsão está nominal do primeiro estágio. Tudo nominal nesse momento. Tirando a minha imagem. Agora eles estão desacelerando. Vão desacelerar por causa da pressão aerodinâmica. Então a gente pode ver ali a desaceleração. E agora eles vão chegar no Max Q. O veículo já está viajando supersônico. Ele já está voando mais rápido do que a velocidade do som. Agora eles atingiram Max Q. E vão... Agora... That one Bravo indicator are different abort modes that are called that allow the ground teams and the crew to track about the position of the Falcon 9 and the Dragon as they make their way up the eastern seaboard. Então, One Bravo In the event of an abort, these different abort modes would indicate about the position como a equipe, né, da NASA consegue calcular a posição exata se eles tiverem alguma emergência e saber aonde precisa mandar as equipes, né, de resgate. E agora vem aí a pluma, a bela pluma. We're about 30 seconds away from main engine cutoff. A gente já passou do Max Q, então eles já reaceleraram o foguete. A gente está chegando próximo à separação do primeiro estágio. Já estamos no ar bem mais rarefeito. Estamos a 10 segundos para o desligamento dos motores principais, Main Engine Cutoff, MECO. E fazer a parte aí do desengate. Meninos Cutoff. Desligaram. E separação confirmada. E agora a ignição do Merlin Vacuum do segundo estágio. Ignição perfeita. Ignição perfeita. O segundo estágio carregando os astronautas para a estação espacial, e do outro lado da imagem, do canto esquerdo da tela, a gente pode ver o Falcon 9 voltando, o primeiro estágio do Falcon 9 regressando para a Terra. Meanwhile, we're tracking good performance on that MVAC engine. Então, a performance do Merlin Vacuum está nominal, está perfeito. The status of the trajectory of the second stage and the Crew-6 astronauts. A trajetória é, por enquanto, perfeita, tudo dentro do esperado. Just like you heard just there, as we pass over the various ground stations along the ascent track. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. A trajetória está nominal. E a Dragon responde, né, que copiou direito a mensagem. Trajetória nominal. É bonito demais, disse Luiz Leão. Isso mesmo, Luiz. É muito bonito. Lembrando que eles vão pousar na Just Reading the Instructions, né? O Falcon 9 vai pousar o primeiro estágio na Just Reading Instructions. The MVAC engine on stage 2 burns for 6 minutes after second stage ignition. Ele está queimando já por... O Merlin Vacuum já está queimando por 6 minutos. E ele vai queimar até a 8 minutos e meio. Ele vai para SpaceX, nominal trajectory. Agora passando, que está com trajetória nominal. Again, these performance calls happen once a minute. Com pouso na balsa, teremos aquele mar que fica todo azulão.
Luiz Everything's looking Leão. good so far. You'll also continue to hear those check-ins of the ground stations as we pass them. At this point in time, we're roughly 2 minutes Daqui a pouco a away gente from já the vai next ter. major event, which will be the entry burn for the first Daqui a stage. pouco a gente já vai ter We will a entry relight burn, 3 engines, a queima. 3 M1D engines on that first stage to help slow the vehicle down as it re-enters the Earth's atmosphere. We're approaching E 200 aí a gente está vendo kilometers de in altitude. perto, né? It's about 120 O Merlin Vácuo. miles. Meanwhile, velocity. SpaceX, nominal trajectory. Good trajectory calls. A trajetória nominal. Às vezes eu tiro um pouquinho para ver a velocidade que eles estão, né? A velocidade, para ver a velocidade que eles estão ali. Já estão a 13 mil quilômetros por hora, né? Ainda falta. Vai ser desligado. Ainda falta para poder fazer o desligamento do Merlin Vácuo. Now are the performance calls in the second stage. In about a minute is when we'll see a series of events in rapid succession. It's been a pretty Então daqui since second stage a 1 ignition. minuto a gente vai ver se está tudo Less than a minute num from passo now, we'll bom. start to see more action on the first stage. Nominal trajectory. Trajetória nominal até agora da Dragon, e a Dragon ouve, copiou, que está com a trajetória nominal, 15 mil quilômetros, 16 mil quilômetros por hora, falta pelo menos uns 10, 11 mil quilômetros por hora para a gente poder desligar o Merlin Vácuo. That burn will last about 30 seconds and help slow the vehicle down as it re-enters back into the Earth's atmosphere. Stage 1 entry burn startup. Aí a entry burn começou do estágio 2, do estágio 2, não, do primeiro estágio. Começou a entry burn do Falcon 9 no canto esquerdo da tela. A entry burn do primeiro estágio. Deve durar uns 10 segundos dessa entry burn. Estamos chegando próximo também. Estamos chegando próximo agora também para desligamento do Merlin Vácuo. Já estamos a 20 mil quilômetros por hora. Quando chegarmos a 26, 27 mil quilômetros por hora, a gente vai ter o desligamento do Merlin Vácuo. To Bravo, to Charlie, Delta, and Echo, each indicating different series of maneuvers in the event of an abort scenario. But as you've been hearing through the periodic estamos checando todos os dados, né, para se precisar abortar alguma parte, mas por enquanto tudo nominal. Second stage engine cutoff would be coming at 8 minutes 48 seconds. Quando chegar ali a 8 minutos e 48 segundos, a gente deve. Shannon. Now off the coast of Shannon, Ireland. Agora estão passando em cima da ilha Sharon. E próximo do desligamento do... agora são 26, 27. Agora desligou o motor do segundo estágio. E agora vamos começar a queima de pouso do Falcon 9. A landing burn acionada. Landing burn acionada do Falcon 9. As grid fins funcionando ali. Ajudando na estabilização, na centralização. As land legs abertas. Just read the instruction. Pouso suave, tranquilo, perfeito. Pouso suave, tranquilo do Falcon 9, primeiro estágio, na balsa Just Read the Instructions. O motor Merlin Vácuo desligado e teremos a separação da Crew Dragon do segundo estágio. Here at SpaceX Mission Control, and of course after second stage engine cutoff, you heard that call. Bem no centro dessa vez, hein? Bem no centro esse pouso. The second stage remains idle for about 3 minutes before
Então, a gente vai ter a separação agora do segundo estágio, né? Eles vão ficar uns 3 minutos em idle, né? Assim. E para daí a gente poder também a separação. E daí a gente vai ter a imagem, a gente vai conseguir ver a parte de dentro do trunk da Crew Dragon. Na mosca, disse Luiz Leão. Na mosca. Então, estamos com quase com os estágios terminados, né? Só precisamos da separação agora. Da separação agora. Vamos chegar à marca de 12 minutos após o lançamento. Chegamos a 11 minutos após o lançamento. Eles já estão a uma... Passaram a altitude, né? A altitude você não tem nem mais, já de mais de 200 quilômetros de altitude, né? You may see a series of burns. The Draco engines on the service section of the Draco will fire and increase separation distance from the second stage. Então, aqui a gente vai ver também umas queimas dos motores Dracos que ajudam a fazer também o afastamento da Crew Dragon do segundo estágio, né? E a gente está vendo imagens, né, que eu acredito que é da parte interna do trunk da Crew Dragon, entendeu? Cargo that is able to be exposed to the vacuum of space. So a great view there, looking up into the trunk. That will be. Então a gente está vendo aí a parte interna do trunk da Crew Dragon. E agora, em qualquer segundo, vamos ter a separação. Separou o segundo estágio. Olha que lindo aí a parte interna do trunk da Crew Dragon. Como eu falei, eles não estão levando carga nesse trunk agora, né? E a gente vai começar também a ver algumas queimas ali dos Dracos, né? Para ajudar ainda nessa distanciamento. Bem-vindos à órbita. Hoje estamos completando exatamente 4 anos após da missão de demonstração da Crew Dragon. Olha lá, os Dragons sendo acionados agora para ajudarem a Crew Dragon a se distanciar mais do segundo estágio. Então a gente já teve esses acionamentos dos motores Dragon. A Dragon copiou tudo, fantástico, muito obrigado, disse ele. The Crew-6 astronauts, of course, having a strong bond. Aí a Aline comemorando, eles todos no espaço. E já está ali, olha, quem está ali? A pelúcia de gravidade zero, já está lá voando. Não consegui ver qual era o bichinho, mas já tem a pelúcia ali voando. Do lado esquerdo, para o lado mais direito na outra câmera, né? Aí a tela deles, tudo de trajetória, de navegação, tudo aí presente. E eles falando que está sendo uma maravilha voar com essa espaçonave maravilhosa, que é uma espaçonave maravilhosa. E que foi um trabalho muito meticuloso de todo mundo. E agradece a todo mundo que tornou esse lançamento possível. É um astronautinha, né? É um astronautinha. Agora é o Andrei que está falando em russo, né? Спасибо, товарищ Andrei. Embaixo do painel, isso mesmo. Agora é o Andrei que está falando na sua língua materna, né? Também, os agradecimentos e tudo. E agora ele está...
Sim, à esquerda. Ele está falando que é uma grande honra participar. E o trabalho em conjunto para o avanço de toda a humanidade. O Andrei disse. Belas palavras, e agora eles abriram seus visores. Abriram os visores. Everybody, allow me to say a few words in Arabic first. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agora o Sultan falou assalamu alaikum. بس بغيت اشكر امي وابوي واشكر عائلتي. شكرا للقياده الرشيده وشكرا لمركز محمد بن راشد للفضاء اللي يعطوني الثقه هذه. Sultan que está falando em sua língua materna. اشكر كل من جهزنا ودربنا لهذه اللحظه التاريخيه من مختلف وكالات الفضاء في انحاء العالم. شكرا لكم جزيلا. شكرا SpaceX لايصالنا للفضاء. I would like to say thank you for everybody. Ele gosta de, queria dizer obrigado a todo mundo, aos pais dele, à família, a todo mundo da NASA, de todos os técnicos também dos Emirados Unidos, e que isso é incrível, simplesmente incrível, maravilhoso. Obrigado, NASA, obrigado, SpaceX, por trazer-nos ao espaço. Go SpaceX. Our fifth crew member. His name is Suhail, and Suhail is the Arabic name for the star Canopus. And in the Middle East, we anticipate the appearance of Canopus because it marks the end of summer and the beginning of cool time. And Canopus is actually the second brightest star in the night sky. And this is the second flight for Suhail, because he flew with astronaut Hassan Mansour in 2019. And many people think Suhail is an alien, but to me, Earth in a spacesuit, but with high ambitions. Thank you once again, and talk to you from the ISS. Ele falou um pouco, né, da religião, né? In Dragon SpaceX, we copy all those words. Copiaram. At this time, I can provide you Em 10 minutos começando o nosso serviço de bordo. dehumidifier activation and Secretaria doida. checkouts. For your awareness, on hard capture hook 5, we did swap to backup motors, so you'll see that the nose cone opening did swap to backup. However, all hooks did indicate that they were traveling and look good on backup. Acquisition signal. 6 Dragon copies, and we see that on the display. All right. Very Tudo dynamic certo. time. Of course, Tudo Falcon 9 correu delivering the Crew-6 perfeitamente, né? the 9-minute descent. We heard those great congratulatory words from each and every Foi member. cada membro e Crew-6, tudo, né? who, of course, had a Fez strong os seus bond with cumprimentos, teams here in, agradecimentos, né? Mission Control and O SpaceX. Sultan que explicou um pouco da religião, sobre lá a estrela, né? E tudo, né? O que é referente para a religião muçulmana, a estrela que ele estava falando. But Crew-6 is now All on its way right. to the International Tudo Space ok. Station. It's going to take about 24.5 hours. So they'll go through a series of checks, a series of Então agora eles vão passar por uma série de checagens e tudo, vão ter a abertura depois do nose cone, né? E a gente está tendo uma visão agora da Dragon, que é o nose cone, né? Abrindo. O nose cone está abrindo agora, né? Se vocês notarem, ele está abrindo assim, nessa direção, né, da câmera. É assim que ele está abrindo em direção à câmera. Então, ele acaba revelando
mais 4 motores Dragons, né? E é por ali, nesse cone, que é onde eles fazem a acoplagem também na estação espacial. É ali que está a escotilha por onde eles saem para a estação espacial, como eu falei. Just prior to losing the ground station coverage, we were able to catch a quick glimpse of the zero-G indicator. I always love seeing. Então vamos ver agora o indicador, né, de gravidade zero, né? So I love the words that were shared around that, and I personally have a strong connection to this capsule. This was the Demo 2 capsule, the Crew 2 Ela falou que ela tem uma ligação muito grande com essa cápsula, que foi a da Demo 2, né, que ela trabalhou muito com a Demo 2. Né? E agora com a Demo 6, não, com a Crew-6. E a abertura dos painéis solares não precisa, né? Os painéis já estão ali no trunk. No trunk não tem abertura dos painéis solares, né? Só a Soyuz que tem a abertura dos painéis solares, né? A Dragon não, o painel solar já está ali no trunk mesmo, né? It was his first launch. He's been on a rocket. He's been to space. See the outside. First time watching a launch. Yeah, that was awesome, Daryl. It was better than I expected. So I think então foi muito bom. Ele está falando que foi melhor do que ele esperava. Estava com uma noite muito linda. Eles conseguiram ver também quando o foguete desacelerou e depois acelerou dali. Pretty much all the way to Bravo. It was pretty impressive. E que ele está muito impressionado que conseguiu acompanhar praticamente todas as etapas do lançamento, né? What that ride was like a while ago. But I'd rather be on the inside than the outside. But it's pretty here with us. But it's pretty. Ele falou que está bem impressionado, que ele prefere estar dentro da espaçonave do que fora, mas que foi muito emocionante para ele também estar lá na cobertura, né, acompanhando os amigos e tudo indo. Então eles também estão agradecendo, né, a todo mundo que fez isso possível, né? Right? When did you feel it in your chest? Yeah, so on the day of you can feel it there and you can feel it here. You'd actually feel the vibration, they actually bodily. Daí falou que você consegue ouvir, né, e sentir a vibração, né, do foguete no seu corpo durante o lançamento. Around the launch pad when it first lit, just with the humidity, the temperature dew point spread right now, there's a lot of moisture in the air, so just the reflection of the light, you actually couldn't even see the top of the rocket. André Santiago com uma pergunta, amigo espacial tem uma dúvida, eles podem sair ou ficam sentados lá até chegar? Não, daqui a pouco, depois que eles terminarem os procedimentos que eles precisam fazer, eles já saem das suas cadeiras, né, dos seus assentos, né, e daí também já retiram aquele traje, eles já ficam com uma roupa normal, uma camisa polo, né? A menos que tenha uma emergência, né? Um sinal de leaking, alguma coisa, que eles voltam para aqueles trajes e voltam para a cadeira. Mas daqui a pouco eles terminarem todos os procedimentos que eles precisam, eles vão sair das cadeiras, retirar aqueles trajes, ficar com a roupa deles normal, camisa polo, um shortinho, né? E se preparar para dormir, né? Que daqui a pouco, mais tarde, eles vão dormir. Aí a Aline dizendo, bem-vindo, André Santiago. Isso mesmo, seja bem-vindo aqui na live. E daí estava mostrando aquele casal, né, que fez pedido de casamento durante o lançamento aí agora, né? Esse casal acabou de fazer pedido de casamento agora durante o lançamento, né? Jasmine. E agora... Thank you so much, Daryl. Here on the balcony of OSB2, we had a great view of launch, and the crowd around us just erupted in cheers. It lit up the night sky. Joining us now is Kennedy Space Center. André Santiago dizendo, show, espero ter um dia brasileiro nos representando no espaço. Eu também, talvez na missão Artemis, né? What did you think of launch? It was spectacular. And anytime tá falando que foi muito espetacular, né? Makes it even more special. So e toda vez que um foguete é lançado é um momento muito especial para ele. Woody, Sultan, and Andrey, watching them walk out, saying goodbye to their families,
Mas que ver eles se despedirem da família e tudo hoje foi um momento bem especial acompanhar isso e ver que eles chegaram seguros no espaço é uma grande concretização, né? Absolutely. So government, industry, and international partners, it's kind of like a modern day what we strive to. Amigos, pessoal, estava com uma dúvida recorrente na qual não consegui descobrir ainda como funciona a alimentação deles. Na Dragon eles têm algumas coisas ali para eles comerem, sim. Alguns pratos já preparados, daqueles, né, que eles levam, né? E uma quantidade razoável, né, para o tempo que eles têm, tanto de ida quanto de volta, né? Então eles têm algumas comidas. Depois eles têm na estação espacial as comidas que já tem lá estocadas realmente, né? Dependendo, cada agência espacial prepara até a sua própria, né? Como a gente tem os voos que são feitos pela NASA, a NASA prepara certos tipos de comida para cada um dos astronautas, tentando aproximar do gosto de cada um deles, e a Roscosmos, né, prepara para quem esteja indo com ela também, né? Com a Roscosmos. E as necessidades, a Dragon tem sim um banheiro, tem um banheiro na Dragon lá dentro, então nesse período de 24 horas e meia, né, até a chegada na estação espacial, eles têm como fazerem as necessidades. Tem um banheiro lá na Dragon que fica, eu acho que fica mais próximo à escotilha mesmo de saída. Então eles fecham, né? Deve ter uma... fica na lateral, mais próximo à escotilha do topo, né? Do nose cone. Então eles abrem um compartimento ali e que depois conseguem fechar com uma tela para eles terem um pouco mais de privacidade, né? Eu levaria uma paçoquinha, né? Tem que tomar cuidado com o que vai comer também no espaço, né? Tem que tomar cuidado com o que vai comer também no espaço também. Eu não sei se a paçoquinha seria permitida, não sei. Né? Devendo a tantas complicações que pode dar e tudo, eu não sei. Mas eles já comeram coisas bem diferentes no espaço também, né? Mas tudo sob controle, né? But why is that so important that nose cone comes off? Yeah, so you can't dock to the space station without. A ciência é incrível demais. Obrigado por compartilhar o conhecimento. Obrigado aí pela presença sua. Obrigado pela presença de todos aqui, todos que estão aqui na live. Então eles estão fazendo bastante coisas agora, né? Bastante checagens agora nesse momento e tudo para daí depois eles terminarem de fazer todas essas análises, né? Terminarem de fazer todas essas análises e tudo, checagem de todos os procedimentos que eles têm lá, de equipamentos, sensores e tudo. Então daí eles vão poder finalmente relaxar, sair das suas cadeiras, tirar esse traje, né, espacial, ficar com uma camisa polo, um short, né, ficar mais confortável para depois poder ir dormir, né? The data from that to see if it was kind of like we talked about earlier in the broadcast. Was it actually a problem with the primary motor, or was it? E a viagem para Marte, o que acha? Primeiro, né, a gente tem que chegar até a Lua, né? Realmente, como o Bill Nelson falou, a Lua, essa estação, ambas estações, a que vai ficar em volta da Lua, a Gateway e a estação propriamente na Lua, né, vai servir como preparação de estudos, né, para uma missão realmente para Marte, né? Eu acredito que cientificamente, assim, para Marte ainda deve levar um tempo e cientificamente para a pesquisa que a gente tem agora em andamento científico para Marte, não é tão interessante que a gente vá nesse momento com seres humanos para Marte, porque por enquanto a gente está com essa grande pesquisa científica em Marte de tentar descobrir se já houve vida em Marte. E assim que a gente tiver uma missão tripulada para Marte, por todo o cuidado que se tenha, não vai ter mais como evitar a contaminação biológica, né? Então, para a ciência, ainda não é muito interessante que a gente tenha uma missão tripulada para Marte nesses anos, mas vai levar tempo ainda um pouco para fazer, porque a gente vai ter que fazer
todos esses testes, descobertas com a Artemis, né, com a estação espacial que vai estar na Lua. Então, isso vai servir de ajuda, né? Vai servir de ajuda para as pesquisas para a missão para Marte. Né? A Aline falando, salve Paulinho, pureza, bem-vindo. Exactly, yeah. So it's actually a really nice period of time here. You got some time Aí, quando você acha que eles vão conseguir ir para a Lua novamente, eu ainda não fiz um cálculo assim do quanto seria possível, né? Você ainda tem essa pesquisa toda dos trajes que está sendo feito, dos trajes espaciais novos para serem usados, que não são esses trajes da SpaceX, não são os trajes de caminhada espacial, são trajes novos que eles terão que utilizar lá. Então, eu acho que é assim, uma jornada de 5, 6 anos, e a gente vai ver, vai depender de como vai ir aí o andamento, né? De desenvolvimento de todo esse equipamento, né? E a gente também precisa da Starship funcionando, né? Que por enquanto ela seria o sistema de pouso, né, na Lua, né? Paulinho agradecendo, né, por compartilhar essas curiosidades. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado pela presença aí. Confesso que eu, no lugar deles, não iria conseguir dormir nem tão cedo. Um choque de realidade com isso tudo. Incrível demais. Adoro a ciência, mas realmente é, né? É igual o astronauta, né? O astronauta do Emirados Árabes, que para ele é a primeira missão, né? Ele falou que para ele está sendo incrível demais, né? Uma experiência única na vida dele e tudo. Então, realmente é difícil, mas eles têm que tentar, né? Às vezes é difícil para muitos deles, até não só por causa da emoção, mas é difícil se adaptar aos novos horários, mas eles já fazem um treinamento, mais ou menos quando eles estão em solo, para ajeitar o relógio biológico deles com os novos horários, né? Porque cada equipe na estação espacial fica com diferentes turnos, né? Eles ficam com diferentes turnos lá para ter sempre alguém acordado na estação, nunca tá toda a estação espacial dormindo, né? Ele já tem revolucionado, né? Ele já tem revolucionado com isso tudo, com o Falcon 9. Ele já tem revolucionado com o Falcon 9, né? E agora vamos ver como é que vai ir como é que ele vai com a Starship, né? Então, banhos daí só possível mesmo na estação espacial. Só na estação espacial, né? O banho realmente ele só tem na estação espacial. Na Crew Dragon eu acredito que eles não têm como fazerem a parte do banho, só das necessidades mesmo, né? Sim, realmente, a gente já foi para a Lua, né? Realmente a gente já foi para a Lua, né? A gente tem várias... Eu estava até para fazer um vídeo, né? Né, sobre isso, né? Mostrando até dados assim de VFX, animação, que comprovam, né? Uma das coisas que você pode ver nas imagens que você tem daqueles veículos lunares, né? E quando eles correm, toda a poeira que se levanta, né? Que é jogado pela roda do carro ou pela bota deles, faz uma trajetória balística. Então, provando que você não tem atmosfera ali. Você não tem nenhum ar, não tem atmosfera, eles estão num vácuo completo, né? Então, quer dizer, se tivesse alguma atmosfera naquelas imagens, a gente ia ver uma turbulência nessa poeira levantada, né, pelos veículos. Pessoal, eu quero agradecer a vocês muito pela presença aqui, entendeu? Muito pela presença. A NASA está terminando agora a live, né? Eu também vou ter que sair para o trabalho agora. Agradeço muito a vocês a presença aqui. Foi um tempo maravilhoso que a gente passou. Agradeço todos de coração, realmente. Entendeu? Sim, sim. Eu sei, Luiz Leão.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença aí. A gente teve bastante gente aqui na live. Quero agradecer a todo mundo. Realmente eu também estou com o tempo apertado, daí eu vou ter que sair agora para o trabalho, entendeu? Deixa eu ver aqui. Vou indo nessa também, amigo especial. Bom te conhecer, seu canal. Vou sempre estar acompanhando você aqui. Ganhou mais um inscrito. Muito obrigado, João Vitor. Muito obrigado pela presença. Então, eu espero que todos vocês tenham gostado. Obrigado, Nebulosa. Obrigado aí pela presença. Muito bom ver você de volta aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado aí, galera do chat, todo mundo. Obrigado, João Lourenço, todo mundo. Todo mundo realmente. Uma boa noite para todos, né? Boa noite aí no Brasil e tudo. Boa manhã, né? Está quase que amanhecendo aí e tudo. E eu vou terminando agora a live. Vou pôr aqui o encerramento, né? Vou pôr o encerramento. Obrigado pela presença de todos, realmente. Desculpa não poder ficar mais, senão eu ficaria, mas realmente eu vou ter que sair para o trabalho. Amanhã eu não sei se eu conseguirei fazer a live, porque vai ser 24 horas e meia depois da acoplagem, entendeu? E isso seria o quê? Seria nesse momento ou daqui a 30 minutos, amanhã, né? E esse momento eu estaria no trabalho, né? Entendeu? Estaria no trabalho e tudo. Eu estou na Austrália, né? Estou na Austrália agora, né? Adelaide, Austrália, né? Muito obrigado a todos. Agradeço realmente, obrigado, Luiz Leão. Um grande abraço para vocês. Um bom dia para todos aí. Quem ainda não dormiu, estiver indo dormindo, uma boa noite para vocês. E obrigado pela presença, obrigado de coração pela presença. Né, vamos ver a que horas vai ser o acoplamento. Se der, eu vou transmitir. Vamos esperar eles confirmarem que horas vai ser. Por enquanto, pela prevista que tem, talvez eu não consiga transmitir o acoplamento, se for realmente 24 horas e meia depois, né? Mas 24 horas e meia depois do lançamento, temos que ver. Pode estar dentro da janela que dê para eu fazer assim a live. Daí eu vou confirmar qualquer coisa e eu vou fazer o anúncio aqui no canal. Tá bom, meus amigos? Um abração para todos e muito obrigado. Valeu!